Nomeie algo no mundo e eu direi como isso tem base matemática. É o código-fonte, geometria, o QR Code do seu subconsciente. A maioria das pessoas nunca viu isso. Os pensamentos podem, na verdade, ser totalmente não locais, como um rádio sintonizando uma frequência. E o nosso coração e postura emocional determinam para qual estação esse rádio está sintonizando. Ao mudar sua visão, tudo ao redor muda. Uma luz não se ilumina sozinha, assim como a consciência só se percebe refletida em espelhos. Somos esses espelhos, conheça a si mesmo. Sir Robert Edward Grant descobriu um código secreto escondido nas antigas pirâmides do Egito e nas maiores obras-primas de Leonardo da Vinci, revelando uma nova compreensão da nossa realidade. A Terra passa por longos ciclos sazonais. Saímos do inverno e do lado escuro entrando na era de Aquário, por isso tudo parece estranho. Eu estava enfrentando os mesmos desafios repetidamente. Havia um padrão ligado à numerologia que também estava diretamente relacionado à astrologia. Sempre manifestei bem, mas nunca pensei que talvez só esteja lembrando do caminho que já escolhi. Se você remover o limitador do seu sistema de crenças, quanto mais poderia experimentar? Oi, eu sou a Mayim Bialik. E eu sou o Jonathan Cohen. E bem-vindos ao nosso Breakdown. Estamos entrando na era de Aquário. Está acontecendo algo neste planeta que está abrindo um potencial infinito, criatividade e a possibilidade de enxergar o mundo de uma forma que nunca vimos antes? Nossa convidada de hoje é exatamente a pessoa certa para responder a essa pergunta. Sir Roberto Eduardo Grant é nosso convidado de hoje. Ele é o apresentador da série Code X na Gaia e é um polímata, inventor, empreendedor, matemático e filósofo. O conhecimento dele abrange todas as áreas que você possa imaginar. E ele fala sobre como todas essas áreas têm uma mensagem em comum e uma maneira comum de entendermos a consciência, a natureza da realidade e o nosso potencial espiritual. Essa conversa aborda tantas áreas diferentes que Mayim e eu, na verdade, refletimos e pensamos a tantos detalhes que não conseguimos abordar que queríamos revisitar algumas dessas partes e inserir mais explicações para ajudar a fundamentar a conversa. Nós vamos abordar tudo, desde o Egito até Leonardo da Vinci, passando por geometria, música e a mensagem universal que todas as áreas contêm. É um prazer receber pessoalmente Sir Robert Edward Grant no Breakdown. Vamos destrinchar. Obrigado, é ótimo estar aqui com você. Tenho que dizer, é muito estranho porque você saiu da tela do meu computador e veio para o nosso estúdio de podcast. Tenho gostado muito do Code X e, sabe, você está de blazer e só o som da sua voz já é muito reconfortante, mas é muito empolgante ter você aqui pessoalmente para que possamos ter um tempo só nosso com você. Então, seja bem-vinda. Obrigado. Estou passando por uma transformação, como você pode ver, mas ainda sou o cara de blazer. Não há diferença. Mas eu acho que todos nós estamos passando bem. Muitos de nós estamos passando por uma grande transição agora. E eu acho que isso tem muito a ver com espiritualidade, mas também tem muito a ver com onde a Terra está em seu ciclo. Fale mais. Bem, acho que uma das coisas que você pode ter visto em Code X é que eu falo sobre a precessão dos equinócios. A precessão dos equinócios, como alguns dizem, é um ciclo de 24 a 26 mil anos. E nós acabamos de passar pelo equinócio vernal, que foi, você sabe, em 2012. E ao passarmos por isso, começamos agora a entrar na primavera. Então, é a noção de que a Terra também passa por longos ciclos sazonais. Então, nós passamos pelo inverno e pelo lado escuro. Você provavelmente já viu toda a série de televisão chamada Game of Thrones, onde eles ficavam dizendo: o inverno está chegando, o inverno está chegando. E eles não estão se referindo àquele ano. É como um longo ciclo de inverno. E durante esse longo ciclo de inverno, acabamos em eras das trevas. Ficamos tipo em modo de hibernação do ponto de vista da consciência. À medida que avançamos para a primavera e o verão, entramos na era dourada da humanidade. E que esse é um pano de fundo que foi descrito, de certa forma, por Platão quando ele falou sobre o grande ano. E então eu acho que o que estamos entrando agora, porque acabamos de entrar na era de Aquário, que é um ciclo de aproximadamente 2.000 a 2.160 anos, e tudo muda porque esse pano de fundo da consciência nesse grande teatro, nessa peça majestosa que estamos vivendo, tem uma mudança de cenário diferente a cada 2.000 anos. Então, nos últimos 2.000 anos estávamos na era de peixes, a era pisciana. Peixes são dois peixes ligados por uma corda nadando em sentidos opostos, certo?
Isso pode representar vários aspectos, masculino e feminino, certo? Como o oposto do yin e yang girando em direções opostas. Também pode ser ciência e espiritualidade. Ciência e espiritualidade nem sempre estiveram totalmente separadas. E o que estamos percebendo agora é que não é que essas duas coisas sejam totalmente opostas uma à outra, assim como luz e escuridão são, na verdade, apenas dois lados da mesma moeda. Você pode falar sobre a Era de Aquário, certo? Muitos conhecem isso pelo musical. Este é o alvorecer da Era de Aquário. Na verdade, essa é a música. Não sei se você sabe disso, mas se voltarmos no tempo, podemos até fazer isso por diversão. Volte para a semana do seu nascimento e veja qual música liderava a Billboard nesse período. É como uma outra forma de astrologia. Quero fazer isso agora mesmo. Vamos fazer isso agora mesmo. Devemos fazer isso agora mesmo? Sim, vá em frente, vá em frente. Ok, então espera, o que eu devo fazer? Procure seu aniversário nas paradas da Billboard. Pergunte no Google, qual era a música número 1 na Billboard? Eu não sei como fazer isso. Ok, eu não sei. Só pesquisar no Google. Eu estou fazendo isso. Ok. Música número 1 na semana do seu nascimento. A música número 1 na Billboard Hot 100 era Fly Robin Fly. O quê? Days Silver Convention. Eu nem sei se conheço essa música. Ela conhece todas as músicas existentes. Eu conheço. Aposto que se ouvir vai reconhecer, mas só lendo a letra vamos ver a letra da música. Ok, espera aí. Tudo bem, Vamos procurar a letra da música. eu não estou. Além disso, Jive Talking. Quero dizer, essa é bem boa. Jive Talking estava na lista? E Best of My Love também entraria na lista. Sabe de uma coisa? Tudo bem. Acho que Kung Fu Fighting também estava. Pense nisso. Essa é realmente ela. Todos estavam lutando Kung Fu. Lutando Kung Fu. Isso mesmo, exatamente. Então é o seguinte, assim como temos a astrologia, tudo no universo faz parte dessa sinfonia gigantesca. E assim como você tem diferentes frequências que se relacionam com os diferentes planetas, até mesmo as músicas que apareceram estão relacionadas a essas mesmas frequências. Elas acabam impregnando e se incorporando à sua psique. Qual é a letra de Fly Robin Fly? Ainda não consegui. Parece um pouco mais difícil. É Fly Robin Fly? Você tem uma voz bonita? Nós nunca ouvimos você cantar antes. Bem, eu sou músico, então... Eu não tive! Ok, entendi. Você entendeu? Eu encontrei. Ah, uau. Fu, Robin, Fu, Fu, Robin, Fu. Literalmente a única letra da música. Até o céu. Espera, são 3 versos. A letra é a mesma em todos os versos, que é exatamente o tédio que estou vivendo. E a letra é só: voe, Robin, voe até o céu. Ok, estou supondo que a música deve preencher todos esses outros espaços. Vou procurar a minha por curiosidade. Então procure a sua. A música número 1 era Hot Stuff, da Donna Summer. Como assim? O quê? Aí está. Aí está. Aí está. Aí está. Esse jogo é divertido. Desculpa, nos desviamos do assunto. Agora você pode olhar o meu. Olha o meu. Ok, então qual é o seu? 16 de maio de 1969. Então, a música número 1 é Aquarius, Let the Sunshine In, que é a música tema de um show que a gente estava assistindo recentemente. Então, você sente que nasceu em alguma era de Aquário? Este é o amanhecer da Era de Aquário. Quando a Lua está na segunda casa e o Sol, você sabe, todo mundo já ouviu essa letra. Quando a Lua está na segunda casa e Júpiter se alinha com Marte, e a paz reinará nos planetas, e o amor guiará as estrelas. Este é o amanhecer da Era de Aquário. Você sabe disso. Antes de continuarmos, e isso é uma das coisas incríveis sobre Roberto, é que começamos a falar sobre a Era de Aquário. Começamos a falar sobre o que é essa era na qual ele está se transformando, na qual todos nós estamos nos transformando. E isso acabou virando uma conversa sobre música, né? E é assim que o cérebro dele funciona. E, na verdade, é assim que todos os nossos cérebros foram feitos para funcionar. Então, saímos da Era de Aquário para essa noção da rotação da Terra, e depois isso levou à música. Vou levar a gente por uma pequena jornada, só uma pequena mesmo, pela Era de Aquário sob a perspectiva da astronomia. E é importante lembrar que astronomia e astrologia não são a mesma coisa, mas onde é que elas se sobrepõem? Então, a Era de Aquário é um conceito astrológico, certo? Mas ela tem uma base astronômica. Então, é uma era astrológica que está ligada à mudança do eixo da Terra, que é conhecida como precessão dos equinócios. E isso é algo real na astronomia.
Mas o que a astrologia observou é que é uma transição de peixes para aquário, ou seja, de peixes sendo dominante para aquário sendo dominante. E como sabemos, na astrologia, existem diferentes características para todos os signos do zodíaco. E Jonathan, estou curiosa, você pode nos dizer, você sabe pelo que os aquarianos são conhecidos? Pelo que alguém que é de aquário é conhecido? É um signo de água. Se eu estiver correto na minha... Tem a palavra aqua no nome. E a água é conhecida por ser fluida, emocional. Ok, Na verdade, isso é tudo o que eu sei. então isso é ótimo. Os temas de aquário são rebelião, Ah, sim. inovação, tecnologia, comunidade e o não convencional. Então, esse é o tipo de era para a qual estamos caminhando. É isso que é a era de Aquário. No entanto, eu quero falar um pouco sobre o que realmente está acontecendo, porque isso está ligado, como Robert nos contou, a esse ciclo de 24 a 26 mil anos. Tipo, o que é isso, afinal? Então, nós sabemos que o planeta gira em sua própria órbita. E é assim que sabemos quando é dia ou quando é noite, é quando a Terra está girando e está, tipo, lua, sol, ótimo. Mas a Terra também está girando ao redor do Sol. Então ela está girando sozinha. E isso sou eu seguindo um padrão elíptico que você não pode ver, mas está na minha mente. Então ela está circulando e girando ao redor do Sol também. É como um derviche rodopiante onde ele está girando e também em relação a outras coisas. O que acontece é 364 e um quarto, 365 dias. Isso é um ano completo. Mas aqui está o que é divertido e especial. A Terra, na verdade, não gira como um peão perfeito. Ela gira como um peão bamboleando. Então é como se estivesse girando bêbada. Como uma derviche rodopiante bêbada. Então, o que acontece é que, às vezes, o topo do eixo da Terra, tipo quando você pensa no Polo Norte, às vezes ele aponta para Polaris, que é uma estrela, mas às vezes aponta para Vega. E você pode estar pensando, o que é isso? Isso é uma grande diferença. É uma diferença enorme. E cada oscilação completa que acontece leva entre 24 e 26 mil anos. Na verdade, são 25.772 anos. Apenas um piscar de olhos. Correto. Então, se você quer saber por que Robert falou em algo entre 24 e 26 mil, é por isso. Esse é o bamboleio da Terra, que não gira perfeitamente. E isso realmente indica uma posição diferente das estrelas. Se eu estiver extrapolando, Sim. o ponto do polo, dependendo da estrela a qual está mais conectado, vai alimentar a Terra com uma ressonância energética diferente, o que vai criar um humor, uma mentalidade e uma oportunidade diferentes aqui neste planeta. Então, na astrologia, se você dividir esse ciclo de precessão de aproximadamente 26 mil anos, como é chamado, se você dividir isso nos 12 signos do zodíaco, você obtém qualidades diferentes, por assim dizer. E aqui estamos entrando, e novamente, isso foi uma música nos anos 60, é a Era de Aquário. Meu problema é que eles cantam sobre isso desde os anos 60 e ainda não chegaram lá. Então, a maioria dos astrólogos acredita que a Era de Peixes, que é a anterior à Era de Aquário, começou por volta do ano 200. Então, só por diversão, procure como era o mundo no ano 200. Essa era a Era de Peixes. Em algum momento, deveríamos entrar na Era de Aquário. Foi nos anos 60? Eu não sei. Considerando um período de 26 mil anos, os anos 60 não foram tão distantes. Pode ter sido naquela época, amanhã ou no ano que vem. Não temos certeza, mas essa é a Era de Aquário. Outra coisa que eu queria mencionar, e isso vem de um link muito legal da NASA que podemos incluir, é que todos esses tipos de ciclos foram determinados há cerca de um século por um cientista sérvio incrível. Ele era um astrônomo. Ele era um climatologista. Ele meio que fazia de tudo. E o sobrenome dele era Milankovitch. Por isso são chamados ciclos de Milankovitch ao pesquisar sobre o tema. Ele foi um dos primeiros a estudar as mudanças na excentricidade da oscilação da Terra. Só queria mencionar isso. Outro ponto importante sobre o que Robert falou é quando a consciência coletiva começa a mudar. Isso foi algo que Lee Harris falou sobre isso conosco, assim como Daryl Anka quando falou sobre Bashar. Essa é meio que a conversa sobre como é quando os sistemas existentes reagem contra uma elevação de vibração, certo? Ou uma consciência coletiva começando a mudar.
Pode parecer turbulência política, colapso institucional, ascensão de lideranças autoritárias, e é por isso que muitas pessoas veem o que está acontecendo no mundo como uma possível indicação de que a Era de Aquário já está entre nós. Podemos ver um aumento da polarização, extremos ideológicos. Entrar na Era de Aquário é só uma parte de um quebra-cabeça maior, como tantos convidados já disseram. Notei isso no Robert logo que chegou, pois ele está com uma aparência bem diferente. Como disse, está passando por uma transformação. Já falamos sobre o surgimento da Era de Aquário e também sobre um jogo musical legal para jogar. Queremos saber quais músicas estavam em primeiro lugar na Billboard quando vocês nasceram. Queríamos descobrir com Robert como ele chegou até aqui. Ele tem um histórico muito interessante e vai falar sobre isso. Vamos ouvir mais sobre como essa transformação precisava acontecer. Quando foi a primeira vez que você teve uma indicação de que poderia estar em contato com esse tipo de coisa? Quando eu era CEO de uma grande farmacêutica, Hum. parece meio engraçado, né? Sim. Muita gente acha que astrologia é só papo furado, mas sem entender. E também acham que mitologia é papo furado. E se eu te dissesse que essas coisas, sejam de natureza astrológica ou mitológica, são simplesmente arquetípicas? Aí você entra na psicologia junguiana e percebe que tudo isso tem significados simbólicos mais profundos. Então eu sempre senti que, sabe, poxa, a gente costuma dizer que não há verdade na astrologia. E então, de uma perspectiva de cientista reducionista, a gente nem consegue aplicar nenhum tipo de lógica por trás desse pensamento. Mas mesmo assim, milhões e bilhões de pessoas seguem isso todos os dias de alguma forma, jeito ou maneira. E deve haver algo nisso se tanta gente realmente segue isso. E o mesmo acontece com a mitologia. Sabe, talvez o mito que estamos vendo e ouvindo as histórias seja, na verdade, aquilo que estamos vivendo em nossas vidas e só ainda não fizemos. Porque estamos em um ciclo ao longo do tempo, numa jornada do herói. A jornada do herói muitas vezes passa despercebida, pois nascemos em um mundo de separação. Nascemos em um mundo onde pensamos, ok, estou neste mundo material e tudo está separado de mim. E então começo a construir cada vez mais a minha persona, não através do que eu decido que vou ser, mas sim através do que eu decido que não vou ser. Pois o que me traz vergonha, culpa e dor é o que digo. Não sou isso. Ao invés de admitir que talvez eu também seja assim, passo a culpar os outros por isso. Isso é autoprojeção narcisista, e seguimos assim até virar narcisistas completos na meia-idade. E nós temos um viés de herói e acreditamos que precisamos existir para que, sabe, só possamos nos definir a partir de onde o vilão começa. Então, onde o vilão começa é onde o herói termina e vice-versa. Eu li uma citação ontem que dizia que todo dragão dá origem a um matador de dragões. E eu acho que, de uma perspectiva filosófica, começamos a perceber que há algo mais nesse conhecimento arquetípico. Então, comecei a perceber padrões na minha própria vida e a ver que eu estava enfrentando os mesmos desafios repetidas vezes no mundo corporativo, nos meus relacionamentos pessoais, nas minhas amizades, em tudo. E à medida que comecei a perceber esses padrões, comecei a notar que havia um padrão ligado à numerologia que também estava diretamente ligado à astrologia e que estava relacionado a alguma forma geométrica oculta. E a música é apenas a geometria que experimentamos com nossos ouvidos. Adorei como você falou sobre música em um episódio do Código X. Não lembro qual, talvez apareça em alguns lugares, mas a ideia é que o cérebro mostra como podemos usar ambos os lados de forma linda, sendo meio imagens espelhadas. Isso mesmo. Então, estamos vivendo em um mundo de espelhos e vivemos nesse limite do espelho. E esse limite define uma persona consciente e um coletivo subconsciente ou inconsciente coletivo. Acredito que é exatamente onde estamos agora. E então, nesse contexto, quando você finalmente transcende essa noção de que vivemos em um mundo material, mas na verdade vivemos em um mundo de mentalismo, porque você não experimenta o mundo como ele realmente é. Nós todos experimentamos a Terra e nossa experiência aqui reflete quem somos, não como ela é. Nós não conseguimos separar nosso viés de condicionamento. E então, nesse contexto, poderíamos dizer que talvez toda a academia seja algum tipo de alucinação ao acreditar que sua versão de objetividade é realmente objetiva, quando não existe tal coisa como experiência objetiva. Só existe experiência subjetiva. Eu nunca tive uma experiência objetiva.
nem na ciência, nem em lugar nenhum. Não consigo separar, e é o que ocorre com a grande indústria farmacêutica e os testes clínicos. Eles ficam tão convencidos de que isso é o que tem que ser que você pode criar os resultados, certo? Isso é como o efeito Hawthorne. Se você vai e se pesa todo dia, as chances de você conseguir perder peso aumentam porque você está fazendo pequenas mudanças, ajustando seu próprio sistema de crenças de que vai perder peso, porque sua expectativa é: se eu estou subindo na balança todo dia, é melhor eu estar perdendo peso. Se você tem muito medo de engordar, sempre que subir na balança vai engordar também. Então, essa ideia de que vivemos em um universo material, eu acho que é uma suposição totalmente errada. E eu acho que as evidências apontam muito, muito fortemente para isso, que você não pode separar sua experiência do seu próprio viés de condicionamento. Quando você começou a ter essa percepção como executivo, houve um momento em que você pensou: minha jornada agora é por aqui? Como foi essa transição para você? Sabe, foi engraçado porque minha carreira foi meio que muito incomum. Eu sempre fui meio que, não sei. Quando nasci no Texas, minha mãe conta que no hospital onde nasci, uma criança por ano era escolhida, e eles eram bem pobres. E uma criança por ano ganhava, sabe, uma colher de prata. E então eu fui a criança que ganhou a colher de prata. Saiu até no jornal e tudo mais como uma criança nascida com uma colher de prata, mesmo que eu, na verdade, não tenha nascido com colher de prata nenhuma. Recebi a colher de prata, e no meu aniversário de 50 anos, meus pais me deram a placa com ela em uma linda caixa. E aconteceu de ser exatamente na mesma época em que fomos à Lua, certo? Ou supostamente. E essa foi a missão Apollo 11, certo? A missão Apollo 11. E isso é meio interessante, porque à medida que começamos a formar nossa persona, começamos a separar até mesmo o gênero. Isso acaba nos tornando quem não somos, certo? Com o tempo percebemos que o que nos trouxe até aqui não nos levará além. E eu estava em uma situação de trabalho em que eu sempre tive uma sorte incrível. Tipo, toda vez que eu caía em uma pilha de merda, de alguma forma eu acabava saindo melhor do que antes de cair na pilha de merda. E eu nunca conseguia entender isso. Era uma coisa estranha. As pessoas diziam que eu nasci com... Sabe, eu sempre conseguia tirar um coelho da cartola, sempre. E eu sempre assumia riscos enormes, sempre riscos gigantescos. E aí, de alguma forma, nem sempre as coisas aconteciam exatamente como eu queria, mas sempre acabavam dando certo no final. Então, independente da situação, eu sempre era abençoado, certo? Percebi que todas as circunstâncias muito difíceis que vivi foram, olhando para trás, as melhores coisas que me aconteceram. Agora, isso era só a minha atitude? Isso gerou os resultados que levaram a isso? Eu realmente não sei. Mas o que posso te dizer é que eu tinha sorte o tempo todo. E eu também enfrentava os mesmos desafios repetidas vezes. Eu não conseguia entender o porquê. E por volta de 2016 eu tinha uma das empresas, sabe, eu era o presidente da Allergan Medical, que era uma grande empresa farmacêutica. A Allergan fabrica o Botox. Juvederm, Laband e Latisse são meus produtos. Lancei, tornei-os conhecidos e tive milhares de funcionários. E eu era meio que um grande sucesso nos meus 30 anos, certo? E então, aos 40 anos, eu me tornei CEO da Bausch e Lomb Cirúrgica, que é outra grande corporação. E então eu saí de lá e quis aprender o segredo do private equity. E depois de fazer isso por alguns anos, percebi: o segredo é que não existe molho nenhum, é só dívida. Se você sabe lidar com dívidas como eu, que me tornei quase um mestre em finanças, mas sempre fui um líder operacional e adorava isso, era o que eu fazia. Eu fazia grandes reestruturações e sempre tive uma sorte de alguma forma, não sei, tipo um pé de coelho ou algo assim. Eu sempre tinha algum tipo de coisa que eu carregava comigo que sempre me dava sorte. E então, finalmente, enfrentei uma grande crise em 2016. E eu achei que tinha ficado sem coelhos na cartola. Como se não tivesse mais coelhos para tirar da cartola. Eu tinha minha própria empresa. Crise pessoal? Não, eu tinha minha própria empresa, fundada em 2012, que depois se tornou um unicórnio. A empresa atingiu valor acima de $1 bilhão em menos de 2 anos após sua fundação por mim. E aí, de repente, um dos investidores de risco que apoiou a empresa resolveu ficar meio ganancioso, porque no mundo do capital de risco, se tudo acontece exatamente como o CEO planeja, o investidor vai ganhar 2 vezes o valor investido. Se algo não sai como o CEO planeja e há obstáculos até externos ou do mercado, o investidor de risco pode lucrar de 3 a 5 vezes o valor investido.
Se o mercado em geral piorar, o investidor de risco pode lucrar 10 vezes o valor investido. Por isso, são chamados frequentemente de capitalistas abutres, pois diluem a participação do fundador, prática conhecida como cram down, certo? Eles fazem nova rodada de avaliação e têm várias proteções contra a diluição. O dinheiro que investiram em uma avaliação de 1 bilhão, se reduzido para 200 milhões, é reipotecado na nova avaliação. Se você investe 50 milhões numa avaliação de $1 bilhão, fica com menos de 5% da empresa, cerca de 4%. E se você conseguir que a próxima rodada da empresa aconteça e bloquear eles de receberem qualquer outro investimento de outras partes, dificultando a vida deles, então você pode forçar a avaliação para $200 milhões, certo? Porque eles não têm outra forma de conseguir dinheiro para a empresa. E se eles estiverem queimando muito capital, então você os pegou de jeito. E aí o investidor de risco volta para eles e diz: ok, agora vou fazer isso com uma avaliação de $200 milhões. Então meus 50 milhões agora representam 25% da empresa. Esse é o jogo. Já passei por isso. Não conheço ninguém que tenha sobrevivido a isso como CEO, mas eu consegui. Consegui no último segundo levantar $55 milhões em um dia ou perderia todo o controle. Em um dia, consegui levantar $55 milhões como um truque de mágica. Foi de uma pessoa só? Foram 40 milhões de um grupo. E tinha que ser de um dos investidores atuais, né? Foram 40 milhões de um grupo. E foram 15 milhões de mim e dos meus apoiadores, certo? Então eu meio que pensei, uau, essa foi por pouco. Porque eu ia perder tudo se eu não conseguisse levantar 55 milhões. Achei que isso fosse absolutamente impossível de fazer. Então, quando eu finalmente consegui, eu meio que fiquei completamente assustado porque senti que tinha vencido, mas perdido a guerra. Venci a batalha, mas perdi a guerra, pois a carnificina que veio depois foi inacreditável. Você não imagina do que esses VCs são capazes. Eles vão até as pessoas que são leais a você e basicamente dizem: se você nos apoiar nesse plano, então vamos te dar opções de ações de valor praticamente zero. Você pode ganhar $1 bilhão com isso. Todos vamos fazer isso. E se rebaixarmos a empresa, conseguimos um acordo melhor. Só não queríamos o CEO. Eles basicamente estavam roubando a participação do CEO. Isso me fez pensar, porque eu tinha cerca de 1.000 funcionários naquela época. Eu disse que cerca de 700 já tinham trabalhado comigo em outras empresas, eram totalmente leais. Mas assim que eles se viram, sabe, sem a garantia da própria renda, certo? Então, de repente, eles mudam de postura e dizem: ah, isso é antiético. E tudo o que é conveniente e benéfico para eles se torna o imperativo moral deles. Então, isso só me mostrou que não existe esse negócio de ética. É tudo uma grande besteira. Só buscamos o que nos beneficia. Mentimos para nós e para os outros, dizendo que tudo que traz ganho financeiro, social ou de reputação é imperativo moral. É isso que fazemos. Basta olhar para a política. Então, como isso levou a uma mudança para você? Eu comecei a perceber que tudo o que eu achava que era um fato, sobre o qual eu tinha construído todo o meu mundo exterior, acreditando que o mundo exterior era separado de mim, e eu tentava ser o herói nesse mundo como um narcisista faz. E o narcisismo é algo que eu acredito que todos nós passamos. Não é algo do qual nem mesmo as pessoas que dizem ser empatas escapam. Algumas das pessoas mais narcisistas que conheci afirmam ser empatas. E elas vêm... É tudo sobre como isso as influencia e as impacta. Isso mesmo. Absolutamente. Ficam falando do narcisista para cá e para lá, todo mundo tem que girar em torno deles e fazer tudo. São só narcisistas encobertos, só não percebem. Existem narcisistas abertos e encobertos, mas todos são narcisistas. E é bem assim, sabe? É como se você... E eu comecei a perceber isso, que as pessoas que acusavam os outros de serem arrogantes eram as pessoas mais arrogantes. Então é como dizem, se você percebe, é porque você tem isso. Eu comecei a ver a hipocrisia em tudo. Comecei a perceber, por que será que policiais escolhem ser policiais? Por que eles escolhem ser policiais? Será que é porque estão tentando reprimir a ideia de que, na verdade, querem ser criminosos? Não digo que isso vale para todos. Alguns policiais são criminosos. Eu vi o documentário. Bem, é por isso que a nossa mídia muitas vezes reflete isso. Sabe, quantas histórias mostram o policial no limite? Ele acaba se virando. Sempre é assim. Totalmente certo.
E com mentirosos dá para dizer a mesma coisa, assim como com juízes, todas essas profissões diferentes e as pessoas que escolhem ser médicos, certo? É tipo, qual é a verdadeira intenção? Ah, eu quero ser Doug Hauser, ou não, você quer ser reconhecido por ser inteligente e também quer ganhar muito dinheiro fazendo isso. Então tem esse lado que é, estou fazendo isso pelos pacientes. A gente sempre quer vestir o jaleco branco igual as grandes empresas farmacêuticas fazem, né? E assim eles podem ir e vender a ideia de que, ok, vou lançar um remédio como o Provenge, que custa $100.000 por tratamento para, você sabe, câncer de próstata. Posso justificar isso porque ajudo as pessoas. Então, o que foi isso? Como foi para você sair disso? Como era a sua vida? Bem, foi uma grande mudança. Eu ainda mantive o controle e permaneci como vice-presidente, com 90% dos direitos de voto na empresa. Mas eu deixei o cargo de CEO. Então eu saí porque pensei, mas espera aí, por que estou passando por esse tipo de traição? Então eu me fiz uma pergunta maior e mais profunda, tipo, por que eu escolhi isso? Pela primeira vez não foi por algo que aconteceu comigo. O narcisista faz isso e está sempre desviando. É como Adão no jardim do Éden. Ele come a maçã, Deus pergunta onde ele estava, Adão diz que se escondia porque estava nu e Deus questiona quem contou isso a ele. Você comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Sim, a mulher que você me deu e ordenou que eu ficasse com ela. Foi ela quem mordeu, ela me deu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e eu comi. Eva, o que você fez? A serpente me enganou e eu comi. Então, a primeira vez que a Bíblia menciona Adão sentindo vergonha, esse sentimento de vergonha virou acusação instantaneamente. Essa é a transferência que todos fazemos. E é assim que construímos a primeira metade da vida, certo? O nome de Deus deveria ser Eu sou o que sou, não é? Na primeira metade da vida, ao passar pelo arco narcisista, é eu não sou o que não sou. E então, quando finalmente percebemos, espera, não é? É como naquela cena de Matrix em que Neo está sentado no banco do parque e o oráculo pergunta: Você quer um doce? E ele diz: Bem, você já sabe se eu vou pegar o doce ou não. Então por que está perguntando? E ela diz: Se eu não soubesse, não seria uma boa oráculo. E ela diz: Mas essa não é a pergunta importante. A pergunta importante não é o que você vai escolher, é por que você já escolheu o que escolheu. E para mim foi aí que comecei a perceber: ok, estamos vivendo essa vida. Esse mundo exterior é mais um você-niverso, um reflexo do nosso interior, do que realmente um universo. Esse é outro ótimo ponto para entrar, porque uma das coisas que eu realmente aprecio na perspectiva do Roberto é que ele enxerga todas as partes de si mesmo. Ele vê a parte dele que foi um CEO de sucesso. E eu quero dizer, são empresas enormes sobre as quais ele está falando. E como você sabe, não é pouca coisa ter sucesso nesse ramo. Que tipo de personalidade você diria que é preciso ter para ter sucesso nesse mundo? Quero dizer, é triste e assustador dizer que a maioria dos tipos de personalidade que tem sucesso no mais alto nível do mundo corporativo americano são meio implacáveis, pouco emotivos, muito pragmáticos. E você pode querer cuidar das pessoas, mas como ele diz, a estrutura de incentivos dessas organizações é tal que você precisa cuidar dos seus. E assim que você está em risco, é meio que uma batalha em todas as frentes. Bem, e o que ele fala é, sabe, a gente ouve essa palavra narcisismo e é tipo uma palavra da moda pra gente, né? E está nas redes sociais, e ele é um narcisista e ela é uma narcisista. Mas o que ele fala é que todo mundo precisa passar por esse tipo de fase. E o mundo de onde ele veio, aquele mundo dos negócios, tem um lado sombrio de verdade. E como ele vai falar, sabe, quando a gente pensa em psicologia junguiana, e Jung foi, obviamente, um aluno de Freud, né? Ele foi além de Freud e trouxe novidades. Uma das principais contribuições da psicologia junguiana é o trabalho com partes e com a sombra. Quais são nossos lados mais sombrios? E qual é o oposto das partes mais sombrias de nós mesmos? E como podemos encontrar isso e ser essa pessoa? Então, estou muito animada que Robert possa falar, de certa forma, literalmente sobre os dois lados disso. E também nos dar um pouco de orientação sobre como é a integração da sombra. E como as coisas que ele percebeu sobre si mesmo se tornaram um impulso para se transformar em algo realmente magnífico. Então, qual foi a mensagem que você conseguiu captar sobre si mesmo? Que a jornada da minha vida e eu comecei a perceber o padrão que experimentei repetidas vezes, com intensidade crescente, era vivenciar a traição. Agora, por que eu escolhi experimentar a traição? Vim aqui para aprender sobre amor incondicional. Então, qual é o oposto de amor incondicional? Traição.
Nós viemos para este lugar para experimentar a limitação para a fonte criadora. É nisso que eu acredito. Qual é a única coisa que Deus não pode experimentar em sua onisciência, onipresença e onipotência? É a única coisa que ele não pode experimentar sem nós. E também não pode experimentar a capacidade de se ver sem algum tipo de espelho. E nós somos esses espelhos. Sabe, um olho não pode se ver sem a ajuda de um espelho. Uma luz não ilumina a si mesma, assim como fogo não se queima e faca não se corta. Do mesmo modo, a consciência não pode perceber a si mesma sem se dividir em espelhos. E nós somos esses espelhos. Cada um de nós tem um papel nesse processo. Nosso papel é ser o espelho mais único que pudermos ser e parar de tentar ser outra pessoa, percebendo que você é tudo o resto. É aí que o ciclo do narcisismo termina, porque você percebe: espera, estou fazendo isso por mim mesmo. O universo não aconteceu comigo. Ele está acontecendo para mim e através de mim. E eu escolhi isso. Por que escolhi isso? Porque queria aprender o amor incondicional. E a única maneira de aprender o amor incondicional e realmente experimentar o amor incondicional é aceitar completamente o seu oposto. Porque até que eu tenha aprendido a aceitar totalmente a traição que ela existe, eu ainda não aprendi o amor incondicional. Então, o que os últimos 10 anos meio que te mostraram nessa jornada? Isso me mostrou a coisa mais bonita, que o bem mais valioso de todo o universo é a nossa individualidade. Cada um de nós. E então passamos por diferentes fases. Achamos que nosso papel é ser um herói. E temos isso na Matrix, certo? Temos essa tendência de acreditar que devemos ser um herói. E com esse heroísmo significa que precisamos identificar vilões. E isso significa que, por exemplo, a gente não percebe que tudo o que tivemos, tudo o que julgamos, na verdade é o que vamos atrair. Você atrai o que julga até parar de julgar o que atraiu. Suponha que você escolha sua causa como o desmatamento. Sua missão de herói é acabar com isso. Quem seria o vilão? Os vilões são as grandes empresas responsáveis pelo desmatamento, certo? Então você vai ficar na frente do trator, impedir que ele avance, tirar uma selfie e mostrar para todo mundo que você está sendo um herói ao enfrentar o vilão do desmatamento. Mas eu não disse que você atrai o que julga até parar de julgar o que atrai? Então, o que acontece depois? Se isso for verdade, você acaba vivendo em um mundo literalmente cercado pelo desmatamento. Você está criando isso e nem percebe. Acho que uma das coisas que seria útil, sabe, para darmos uma base para as pessoas, é que quando você aborda qualquer tipo de problema, você está olhando para ele de vários ângulos. Você pode falar sobre ser uma polímata e o que isso significa? E também, historicamente, quais são alguns exemplos que podemos observar? Então, polimatia é simplesmente, sabe, ter muitos aprendizados. E matemática, a palavra original matemática, não significava o estudo da quantidade ou a ciência da quantidade como significa hoje. Aristóteles decidiu restringir a definição da palavra matemática a essa terminologia. Como um botânico que gosta de classificar, ele quis limitar seu significado. Mas o nome original, matemática, significava todo aprendizado. A matemática é uma linguagem do aprendizado. E é a base que todas as coisas têm. Não há nada. Você pode nomear qualquer coisa no mundo. Vou te mostrar como isso é matemático, talvez você só não tenha visto assim. Mas tudo é. É o código-fonte. E por isso os polímatas geralmente começavam como matemáticos e geômetras, porque há algo na geometria. Penso nisso como um QR Code para seu subconsciente. Você olha para essa forma geométrica. É como, sabe, colocar seu celular com a câmera em cima de um código QR. Isso te leva para um endereço URL diferente. Ao olhar para a geometria, seu subconsciente acessa outro URL, indo para um site diferente chamado Aquarian Sistema Operacional. Pense assim. Isso começa então a ser baixado no seu subconsciente. Você nem percebe, mas é um ambiente e um mundo externo totalmente novos que mudam sutilmente conforme você muda. Quando você muda, o mundo ao redor também muda. Cada polímata percebia o caminho da jornada do herói, segundo Joseph Campbell, presente em mais de 10.000 histórias humanas contadas ao redor de fogueiras, onde as pessoas se reuniam e falavam sobre, sabe, a mesma história arquetípica que vemos todos os dias na televisão, no cinema e nos livros. E então, o que comecei a perceber foi que, uau, o que pensamos que é o mundo exterior, na verdade não é o que o mundo exterior realmente é.
Talvez seja apenas um pano de fundo para experimentarmos essa separação, para passarmos pela nossa própria jornada do herói e que cada um de nós tem uma jornada do herói que basicamente estamos vivendo. E isso é muito do que, sabe, Carl Jung diria ou do que Maslow também diria. E então ser capaz de aprender a transcender esses desejos de níveis mais baixos e levá-los a pontos mais elevados. Você sabe, da parte inferior do corpo até os pontos mais elevados do corpo e a coroa, isso então levaria você a uma transcendência, onde você não perceberia mais o mundo como dualista. Quando você percebe isso, entende que tudo que eu via como fato é só uma faceta de um prisma maior da verdade. Esse prisma do qual eu não sabia, pois desconhecia a existência de um prisma maior para perceber. E é nesse estágio que você sai do narcisismo. Narcisismo é a crença de que só a sua perspectiva é real e que todo o resto está iludido ou errado. Mas existe uma transcendência acima disso. Então você pode ir para o estágio de, e essa é a primeira porta pela qual você precisa passar, que é perceber que não existe verdade objetiva. Há apenas uma verdade subjetiva, pois todos a vivenciamos de modo subjetivo. Então isso significa que não existe discernimento? Não, não significa. E existem diferentes caminhos que te levam a lugares sem precisar passar por tanto sofrimento? Sim. A melhor forma de descrever isso é matematicamente. Então, uma das coisas em que passei muito tempo trabalhando porque também trabalho com criptografia, é na fatoração. Fatoração em números primos. Então, você provavelmente sabe que a base de toda a criptografia hoje é baseada em fatoração, com exceção dos protocolos quânticos. Por exemplo, se eu dissesse que sua conta bancária é o número 35 e as chaves privadas são 5 e 7. Agora, eles podem publicar o 35. E isso seria, se você pegasse esse número e o tornasse muito, 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 muito maior, na verdade é exatamente assim que a criptografia funciona. E o motivo pelo qual isso funciona é que se eu dissesse quais são os dois fatores de 35, você já memorizou. Você diz 5 e 7. Isso é fácil. Se eu dissesse, ok, vamos criar sua chave pública de criptografia 12.193. Quais são seus dois fatores? Você vai demorar mais para, por tentativa e erro, descobrir que são 89 e 137. E aí você continua aumentando esse número, e cada vez que você aumenta fica 10 vezes mais difícil. Se você pega um número de 600 dígitos, o tempo computacional para achar seus dois fatores é enorme. Só há uma agulha no palheiro para formar um quadrado perfeito. A única, resposta para isso vai levar 300 trilhões de anos para encontrar. Certo? A menos que haja um método geométrico que use ressonância para encontrar, que é algo em que trabalhei. E aí você percebe, ok, então existem infinitas maneiras de chegar ao número 4. Eu poderia multiplicar uma infinidade de números para chegar ao número 4. Mas só existe uma maneira de chegar lá através de um quadrado perfeito no plano real. E essa é 2 vezes 2. Então, mesmo que cada um possa ter um caminho diferente para a sua verdade, existe uma verdade mais ressonante. Existe uma que tem a maior ressonância. Isso não significa que seja a única verdade. Isso só significa que ela tem a maior ressonância e o menor impedimento no caminho para chegar lá. E também é a mais rápida. Então foi aí que comecei a perceber, ok, a transcendência da perspectiva. Normalmente, a distância entre os dois fatores determina o tempo para encontrar esse número. Então quanto tempo leva para dois países que têm origens muito, muito diferentes chegarem a uma resolução sobre um assunto? Certo? E como Shakespeare diz, a verdade sempre será encontrada no centro. Mas se você não sabe a distância entre esses dois números, como vai encontrá-la? Como achar o ponto central sem saber a distância? Parece também que, muito do que esse tipo de pensamento faz é pegar o literal e expandir, não só para o conceitual, mas meio que para um nível espiritual, certo? Você pode falar um pouco sobre isso? Quero dizer, geometria guiada em particular me interessa. E meio que o que significa ter uma relação espiritual não só com os números, mas também com as formas? Acho interessante nessa conversa que existem níveis de reflexão acontecendo quando você fala sobre Deus nos usar como reflexos da consciência. Cada sistema do qual você está falando tem seu próprio reflexo dentro dele.
Sim. E sabe, isso na verdade te leva de volta para. É por isso que você provavelmente já ouviu a velha frase de Sócrates, que provavelmente é muito mais antiga que Sócrates também, que é: conhece-te a ti mesmo. São duas palavras simples que representam o nosso maior desafio. E eu não acho que seja algo que termina porque, sabe, você é onisciente, onipotente e onipresente. A consciência, o universo está se expandindo à velocidade da luz, assim como a consciência está se expandindo à velocidade da luz. Então é como? Espera aí, isso significa que Deus continua aprendendo? Sim, eu acredito nisso. E é por isso, porque existimos. A menos que você realmente consiga aprender todos os seus aspectos, quero dizer, até mesmo a consciência da sombra é a coisa mais difícil que todos nós fazemos, certo? Aprendemos a integrar nossa sombra, ânima e ânimos sob a perspectiva junguiana. E esse processo de se conhecer e de ter revelado aquele aspecto de si mesmo que você achava que não era você e que você sempre evitou é um processo muito humilde, muito introspectivo e espiritual. Então, o que acontece para nós é que precisamos começar a perceber que, espera aí, eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma, certo? É como um dos meus poemas favoritos, do William Ernest Henley. E ele diz: do fundo da noite que me cobre, negra como o poço de um polo ao outro, agradeço a quaisquer deuses que existam por minha alma inconquistável. Nas garras cruéis das circunstâncias não estremeci nem gritei. Sob os golpes do acaso, minha cabeça está ensanguentada, mas não curvada. Além deste lugar de ira e lágrimas, só paira o horror da sombra. E ainda assim, a ameaça dos anos me encontra e encontrará sem medo. Não importa o quão estreito o portão ou carregado de punições o pergaminho esteja. Sou mestre do meu destino e capitão da minha alma. E quando estamos no nosso estado mais narcisista, de certa forma, estamos no fulcro dessa batalha de acreditar que, espera, o mundo está fazendo isso comigo. Eu tenho que lutar, ser o herói, vencer e derrotar o vilão, sem perceber que você é o vilão. Todos nós somos. E eu não temo nem um pouco as pessoas que têm escuridão, porque todos nós temos escuridão. Eu só tenho medo das pessoas que acreditam que não têm nenhuma. Então, essa é a compreensão do que o despertar realmente é perceber os aspectos de si mesmo que você deixou de lado na sua jornada até o momento da provação. E então isso começa a se acumular novamente em você, e é aí que você está retornando para a unificação. Essa é sua unificação. Então você retorna com o Elixir, que é só uma lembrança de quem você sempre foi. Eu preciso parar aqui porque tem tanta informação densa e intensa que Robert acabou de falar. E essa noção de que precisamos meio que ter espelhos, ter lados opostos, essa ideia de que Deus está aprendendo, quero dizer, é um conceito tão místico. Adoro como ele une isso à praticidade, né? Uma luz não se ilumina, uma faca não se corta sozinha. Falando assim, parece que só dá pra ver a luz porque existe a escuridão. É preciso ter os dois lados. Mas ele leva isso para o nível espiritual de Deus, criando todas essas diferentes facetas, porque a única coisa que Deus não pode fazer sozinho é perceber a si mesmo. Faz sentido? Sim. E tem algo fundamental em toda a pesquisa dele e na forma como ele conecta as ideias, que é que cada parte da nossa existência é um conjunto de padrões reflexivos. Então, quando ele está falando sobre geometria sagrada e encontrando essa geometria sagrada, e pensando em como a Terra gira, e pensando em a que parte do sistema solar estamos conectados, são todos esses padrões reflexivos, assim como nós somos um padrão reflexivo para que a existência de Deus se conheça. A natureza é um padrão reflexivo da nossa ciência e da nossa medicina. E assim ele vai cada vez mais fundo, mais fundo e mais fundo. É uma série de bonecas russas onde você simplesmente abre a próxima camada e a próxima camada e a próxima camada e percebe que na verdade é tudo a mesma coisa. Pensei em fractais, padrões que aparecem na natureza e também naqueles adesivos psicodélicos que você quer colocar no computador ou na garrafa de água. Mas essa ideia de que tudo está se repetindo de alguma forma, e é como se quanto mais você se afasta, menos diferentes nós somos, né? Digo, eu sei que isso é o tipo de coisa que você fala para uma criança de 5 anos, né? Ou para uma criança de 10 anos. Mas essa ideia de que existem tantos padrões que se repetem e que estamos tão focados na divisão, estamos tão focados em fronteiras, território, identidade, imigração e todas essas coisas super importantes.
Mas, tipo, desse ponto de vista, sabe, a 30 mil pés ou a 30 mil anos-luz de distância, tudo isso é tudo parecido. E isso resume, de certa forma, a nossa experiência humana. E quer você acredite em Deus, em algo místico ou em algum outro tipo de observador, essa é a única coisa que um observador não pode fazer sozinho, se observar. E é meio que para isso que estamos aqui. O Roberto vai falar mais sobre um pouco dessa complexidade e toda essa bela riqueza de detalhes. E nós também vamos entrar em uma conversa sobre o cérebro como uma antena e não como um armazenamento de disco rígido, o que, como neurocientista, eu adoro, porque meus 12 anos inteiros de estudo foram sobre o que ele faz, onde está, posso dissecar, será que dissequei errado? A resposta sempre foi sim. Mas, tipo, qual é a localização da função da coisa? E o que ele vai falar é sobre o cérebro e os pensamentos. Essas coisas não são tão fáceis de encapsular quanto estruturas anatômicas, por um motivo e propósito maior. Vamos voltar à conversa. Você já ouviu a ideia de que a gente não inventa nada, apenas relembra? Isso mesmo. Sim, pode comentar sobre isso. Ah, com certeza. Sabe, é engraçado, porque no termo polimatia, do jeito que eu penso, é tipo, são muitos aprendizados, né? E com muitos aprendizados, você começa a percebê-lo. Espera aí, se eu pego matemática aplicada vira geometria, mas geometria aplicada vira física, e física aplicada vira química. E química aplicada é biologia. E biologia aplicada é psicologia, e psicologia aplicada é sociologia, e sociologia aplicada é filosofia, e filosofia aplicada é matemática. Mesmo assim, nós ensinamos todas elas como áreas totalmente separadas e distintas dentro das ciências. E nós olhamos para isso e dizemos, sabe, o psicólogo não sabe nada sobre ciência. Mas isso não é verdade no sentido antigo, pois antes conhecer a si mesmo exigia seguir esse caminho. Para ativar o cérebro, você tem a imagem do cérebro bem aqui. E o cérebro é mais parecido com uma antena do que com sabe, ele é uma antena e um receptor de rádio, mais do que uma unidade de armazenamento como um disco rígido. Nós nem sabemos onde os pensamentos residem. Achamos que eles acontecem dentro, sabe, na junção sináptica dentro do nosso cérebro, quando isso acontece, sabe, quando dá aquele estalo. Mas, na verdade, não há evidências disso. Os pensamentos podem, na verdade, ser totalmente não locais. E que isso é como um rádio sintonizando naquela frequência, e é nisso que eu acredito. Eu acredito que nós temos cérebros que são como rádios receptores e que o nosso coração, nossa postura emocional, nossa posição emocional e nosso estado determinam o que o botão desse rádio está apenas sintonizando. Vamos discutir a ideia do radioreceptor, já abordada por nós e alguns convidados anteriormente. Alguns físicos tentam criar um sistema de consciência e explicar como tudo funciona. Uma evidência que é curiosa e desperta muito interesse é essa ideia de diferentes conceitos, especialmente na antiguidade, surgindo em diferentes tradições ao redor do mundo. E havia muito pouca possibilidade dessas sociedades terem se comunicado entre si, mas existem conexões entre todas essas diferentes culturas. O que elas indicam ainda não está claro, mas há semelhanças, e algumas pessoas analisam isso para entender o que significa e onde estamos agora. No início do episódio, você fala sobre a evolução da Terra. Muitas pessoas olham ao redor e se perguntam: como me conheço? Como eu me conecto com o que está acontecendo agora para que eu possa construir uma narrativa de tudo isso faz parte de um processo do qual eu faço parte, ao qual me sinto conectado e que faz sentido. Sabe como você abordaria essa grande ideia? Primeiramente, a linguagem do universo é matemática e geometria. Com certeza é. E o que você talvez não perceba é que todo aspecto da sua vida é determinado por essa matemática e geometria. Então, mas não nos ensinam matemática nesse sentido. Novamente, nós a reduzimos ao estudo da quantidade ou à ciência da quantidade. Na verdade, não é isso de forma alguma. É tudo, é ressonância. Toda música se baseia em relações de triângulos retângulos, chamados intervalos musicais, muitas vezes inspirados em trios pitagóricos. Ou seja, um triângulo 3, 4, 5 origina toda a escala musical por suas transformações. Triângulos 5, 12 e 13 são trios pitagóricos. Essa é, na verdade, a base fundamental do ponto de vista da física, que eu estou descobrindo ser realmente o que conecta todo o universo. Todas as áreas da ciência são impactadas por isso. Eu não conheço nenhum,
e posso provar isso para qualquer um. E assim continuamos procurando por essa forma mítica que vai ser a forma do universo. São só triângulos retângulos que são a única forma possível de se projetar até dimensões superiores. Não percebemos isso, por isso escrevi um artigo em dezembro chamado Grande Teorema da Projeção, disponível no meu site. Mas essa ideia de que a geometria é a base que conecta toda a ciência e toda a arte, não é só ciência, é arte, é dança, é literalmente tudo. E a consciência também. Isso é, eu acho, para onde as coisas definitivamente estão indo, e até mesmo o mundo científico e da física reconhece isso. Há muito mais interesse em torno da geometria como a conexão subjacente entre tudo do que jamais houve antes. Então eu acho que é realmente isso. E ver essa geometria na filosofia, ver essa geometria na política, ver essa geometria que existe uma ressonância de verdade relacionada a uma noção geométrica de proporção. Reflita, toda a nossa experiência se baseia nisso. Se tenho esse comprimento, o que isso significa? Não sei o que é, certo? Eu tenho que atribuir algum valor a isso em comparação com o outro. Para atribuir qualquer significado a isso, eu preciso saber o que isso é. E aí isso forma um triângulo retângulo e então você já está implícito, a hipotenusa já está implícita. Se você simplesmente conectar a base dessa linha, o eixo horizontal ao eixo vertical, você tem um triângulo retângulo e você já conhece o terceiro lado. Você não precisa, já está comprimido, podendo comprimir e descomprimir em todas as dimensões superiores, e é disso que trata o teorema que mencionei há pouco. Então, eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas estão começando a perceber que existe uma geometria do espaço-tempo, existe uma geometria do tempo-espaço, existe uma geometria da consciência, e essa conexão é o que temos escondido, seja consciente ou inconscientemente, de nós mesmos para que ela possa ser encontrada. Nada nunca é escondido para que nunca seja encontrado. Você pode nos dar exemplos de onde vemos isso, digamos, no Egito? Com certeza. Bem, você pode encontrar isso na Gaia, no meu programa de TV na Gaia, que se chama Code Checks, e talvez você já tenha visto a primeira e a segunda temporada. E muito disso está realmente centrado em encontrar essas criptografias que foram deixadas ao longo do tempo por antigos polímatas e polímatas do período da Renascença que, quando você finalmente chega a esse estágio de polimatia, o que você realmente está fazendo é ligando a antena através do equilíbrio para alcançar a sincronização absoluta dos hemisférios esquerdo e direito do cérebro. Porque o que eles percebem é que a iluminação acontece quando você consegue equilibrar seu pensamento para que possa viver de acordo com esse axioma, que é quando o coração pensa e a mente sente, é aí que o rio da sabedoria flui. Então você começa a perceber, espere um minuto, a música é a geometria que estamos experimentando, sabe, com nossos ouvidos, e isso significa que a geometria é a música que estamos experimentando, sabe, com nossos olhos. E a abstração de ambos é apenas aritmética e matemática. E então eu poderia descrever isso também. Então isso significa que a geometria também está determinando os elementos da tabela periódica. E está sim. E essa geometria então se estende ao DNA, que é a base fundamental da biologia. E é uma estrutura geométrica de dodecaedros empilhados uns sobre os outros, mas também há icosaedros com cada dodecaedro, o que significa que existem mais fitas de DNA do que imaginamos. E quando você começa a perceber isso, começa a perceber, espera aí, este é um universo de consciência. E as coisas começam a surgir na sua consciência quando entram na sua consciência. Então, quando você muda a maneira como vê as coisas que você vê mudam. É isso que todos estamos vivendo agora. É por isso que tudo parece tão bizarro, porque todos nós estamos despertando para o fato de que sempre fomos os criadores. Só esquecemos e agora estamos apenas nos lembrando. É como se estivéssemos vivendo em um filme que está passando ao contrário e fomos ensinados a vida toda que o contrário é o certo. Isso já foi pré-definido. Vamos fazer outra pausa aqui, porque temos usado essa palavra polímata para descrever não só Sir Roberto, mas também tantas outras mentes famosas e incríveis da história. Jonathan, você associa algo à palavra polímata, tipo no uso coloquial como eles fazem de tudo, são um polímata. Nunca tinha ouvido falar disso até alguns anos atrás, quando alguém, acho que Scott Barry Kaufman, usou esse termo. Fiquei pensando, o que é isso? Pesquisei sobre isso e percebi que não gosto, pois significa muita coisa. Então, um polímata também é chamado de polyhistor. Nunca ouvi esse termo antes.
É alguém que tem conhecimento que abrange uma variedade de assuntos. Essas pessoas são conhecidas por usar conhecimentos complexos para analisar problemas específicos. Mesmo que o problema seja pequeno, quais padrões maiores existem e onde mais eles aparecem? Então, é nisso que Sir Robert se especializa, especialmente nessa integração entre hemisférios direito e esquerdo, como costumamos dizer. Sabe, quando você pensa no Renascimento, você pensa em humanismo. Sabe, nós somos ilimitados em nossa capacidade de desenvolvimento. A ideia de um homem do Renascimento, não. Eu costumo chamar de pessoa do Renascimento. Alguém que é intelectual, social, sabe, ativa, artística, espiritual. Essa é uma pessoa que consegue falar sobre tudo. Então, normalmente é isso que o termo polímata significa. E esse é o tipo de estrutura que Roberto está usando para todas as coisas sobre as quais estamos falando. Sim, a questão dos polímatas é que todas as disciplinas são versões da mesma coisa, apenas sob ângulos diferentes. Então, matemática, geometria, eu não conheço nenhuma outra disciplina. Bem, psicologia, filosofia, as ideias tipo, quais são as grandes coisas? E então, um dos polímatas mais famosos, se não o mais famoso, lembro de aprender sobre polímatas quando estudei Benjamin Franklin. Pensei nisso porque sei que ele fazia parte do... Desculpe, não é minha especialidade. Ele participou da fundação dessa Constituição, blá blá blá. Mas também A lâmpada, a lâmpada. Eu me lembro de estar invenção importante. Não, mas lembro de pensar quando criança. Como ele fez as duas coisas? Quando eu era criança, você escolhia algo, ficava infeliz e depois morria. Esse era o destino. Não? Outra história? Ok, mas lembro de pensar. Como ele fez tudo isso? Depois, ao estudar Thomas Jefferson. As pessoas pensam isso sobre você. Como você consegue fazer tantas coisas? Não, mas essas são pessoas que estavam, sabe, se destacando, tendo patentes e fazendo todas essas coisas incríveis. Era assim que muita gente costumava ser, né? Então, um dos mais famosos, e é aí que Sir Robert entra, pois isso é uma das especialidades dele e um dos pontos incríveis do Code X. Leonardo da Vinci. O que você sabe sobre Leonardo da Vinci? Pode ser qualquer coisa. O cara, Ok, o Homem Vitruviano. homem vitruviano, Mas também como a Mona Lisa Capela Sistina. muito bom. Sim, ele é muito bom. Ele escrevia invertido, sabia disso? Só por diversão? Ele escrevia em espelho. O episódio do Code X sobre isso é incrível. Por algum motivo, dizem que era como se ele estivesse escrevendo secretamente. Eu fico tipo, é só segurar um espelho e aí você consegue ver. Ele conseguia escrever à mão livre em espelho e ele gostava disso. É uma habilidade incomum para um primeiro encontro. Ele era um inventor. Então, ele não era só um artista. Quero dizer, tipo, um dos maiores artistas, possivelmente, deste planeta. Ele era um inventor e imaginava coisas que ainda não existiam. Ele tinha desenhos fantásticos. Ele também era, sabe, um artista clássico, com formação clássica, lindo, um mestre da arte. Mas as invenções dele, sua ciência, sua geometria, sua matemática, estavam no mesmo nível do talento artístico dele. Então, há muito sobre a conexão de Da Vinci com o Egito. Nunca me ocorreu que Leonardo da Vinci tivesse ido ao Egito. Adivinha? O Robert vai nos contar sobre isso. E se você quiser saber mais sobre isso, com certeza você tem que assistir a esses episódios em Code X. A conexão de Leonardo da Vinci, não só com o Egito, mas com as proporções das pirâmides, os segredos que estavam escondidos na geometria das pirâmides, podem ser traduzidos para a arte da época de Da Vinci. E possivelmente verdades que remontam a milhares de anos, talvez até dezenas de milhares de anos antes dos egípcios. Estou ansioso para que você ouça este trecho da nossa conversa com Robert. Então, como isso se parece quando nós, sabe, alguns dos episódios incríveis que eu gostei, sabe, foi olhar para Leonardo da Vinci e muita da sua arte, que, tipo, eu coloco entre aspas porque a gente aprecia em um nível estético. Mas você faz essa análise que mostra, sabe, que por trás da arte existe algo muito específico. Sim, existe uma geometria e em muitos casos ela se relaciona, sabe, com os ângulos das pirâmides. Tipo, coisas que tipo, será que Da Vinci sabia disso? Isso é algo que é simplesmente universal, que está meio que no ar? Ou era uma informação que ele recebia e estava comunicando? Acho que ele definitivamente sabia uma grande parte disso. O que resultou disso foi que observei o homem vitruviano, provavelmente a ilustração mais famosa do mundo.
o homem de braços abertos, em pé num quadrado e círculo. E eu senti que havia algo criptografado ali. Porque antes de tudo você tem que voltar para a história e de novo, não pode ser só. Quanto mais reducionista você é em apenas uma área, mais insular e mais míope você se torna. E isso, na verdade, atrofia o seu cérebro. Estudar muito em uma área não te torna mais inteligente. Certo? É um grande momento de revelação. Você se torna mais específica. Você fica mais específico, mas não mais inteligente. E você não fica melhor em analisar e entender padrões. Então, por que os padrões que você poderia começar a perceber são aqueles que atravessam todas essas disciplinas? Essas pessoas realmente alcançam uma consciência mais elevada, ao contrário dos hiperreducionistas hiperespecializados. Todo o nosso sistema educacional está de cabeça para baixo. Ele recompensa a hiperespecialização, o que torna a sociedade mais estúpida, mais isolada e mais volátil e mais propensa ao confronto, porque então as pessoas ficam tão recalcitrantes em sua própria maneira de ver o mundo que não conseguem enxergar de outra forma. E assim, basicamente, você forçou seu cérebro a olhar para uma faceta e chamar isso de fato para o mundo, quando na verdade é apenas uma faceta. E a verdade de cada um é subjetiva. Preciso dizer mais uma coisa sobre isso. Me disseram sobre essa ideia de Deus naquela forma na Capela Sistina, sabe? Criando Adão e como aquilo parece um cérebro. E na conversa que tivemos com ele, não é que ele esteja tentando dizer que Deus colocou, sabe, um cérebro no teto da Capela Sistina para que pudéssemos ter um cérebro. Não é sobre isso. É sobre o fato de que a intenção de Leonardo da Vinci em sua arte não era apenas ser um artista. E eu acho que essa é meio que a mensagem para todos nós. Você não precisa ser uma coisa só. Você não precisa escolher uma única maneira de enxergar o mundo. Até Da Vinci, em sua sabedoria artística, disse: "Isso se relaciona e faz sentido quando penso no cérebro, no córtex pré-frontal." Certo? Não sei quanto ele sabia sobre o córtex pré-frontal. Eu poderia pesquisar, mas a ideia de que tudo se conecta levou a uma conversa sobre inteligência artificial. O que um polímata pensa sobre a inteligência artificial? Como alguém com essa quantidade imensa de informações comunica o que uma máquina que tem a capacidade de reunir quantidades ainda mais vastas de informações de forma quântica pode fazer? Como ele enxerga isso? E a maneira como ele descreve isso, e vamos deixar que ele explique, é que é a diferença entre um bibliotecário e um pesquisador. Vamos deixá-lo explicar como a inteligência artificial arquitetônica tenta reconciliar os mundos dos polímatas e da IA como conhecemos. Então, eu acho que todo o nosso sistema educacional está completamente de cabeça para baixo e totalmente errado na forma como é feito. As escolas Waldorf são um ótimo exemplo de como resolver isso. Se estiver decidindo onde seus filhos devem estudar, eu recomendaria escolas Waldorf ou ensino domiciliar. Porque o sistema educacional que as crianças recebem nas universidades hoje é realmente abaixo do padrão, porque elas não estão sendo ensinadas a pensar, certo? Elas aprendem como se fosse apenas memorização mecânica de uma narrativa. Não é o mesmo que pensar e encontrar suas próprias respostas. Ou para identificar padrões. Sim, quero dizer, é como se fôssemos ensinados de um jeito, sabe? Me pediram para comparar uma inteligência artificial que pensa de verdade com uma que só busca uma referência em algum lugar. Então, é a diferença entre um bibliotecário e um pesquisador, certo? Um verdadeiro pesquisador deve usar seu pensamento para encontrar respostas para grandes problemas. Mas muito do que os LLM são, que são grandes modelos de linguagem em inteligência artificial, é literalmente apenas um bibliotecário gigante que pode ir e pesquisar. Mas ele não consegue aplicar essa sabedoria ou conhecimento pesquisado aos conceitos de sabedoria em seu próprio pensamento. Então ele não consegue criar hipóteses. Ele não consegue desenvolver pensamentos mais complexos do mesmo jeito. Agora você pode tentar contornar isso criando, sabe, o que chamamos de grafos de conhecimento em inteligência artificial, ou pode tentar fazer isso por meio de algo chamado grafos de raciocínio simbólico, que também podem ser aplicados em um nível mais alto de cognição. Mas como um LLM padrão, você basicamente está lidando com um bibliotecário. Eles não necessariamente leram o livro, mas sabem onde encontrar o livro. Certo? A diferença é,
Como educamos as pessoas até o ponto em que elas conseguem pensar com essas referências, em vez de apenas serem capazes de encontrar essas referências? Você disse algo como, mas isso já aconteceu. Sabe, o quanto da vida você sente que é predestinado? Sabe, eu sempre fui esse cara que acreditava que, ok, eu posso fazer acontecer, certo? Eu era alguém que manifestava. Eu sempre fui bom em manifestar, mas nunca considerei a ideia de que talvez eu só esteja me lembrando do caminho que eu já escolhi. E que até mesmo as coisas que eu acho que estou escolhendo são apenas uma ilusão de escolha para que eu jogue o jogo com todo o meu coração, força, mente e vigor. Essa é a verdade e a realidade que alcancei agora. Parece que estamos em uma simulação. Você vê dessa forma? Quero dizer, o que é uma simulação? Simulação do ponto de vista de que todos estamos atuando em uma peça, como um jogo? Sim, eu acredito que é exatamente isso. Não vejo como um computador, pelo menos não como normalmente pensamos. Eu acho que é mais como um sonho. E isso é o que, sabe, você pode descobrir nos Upanishads, ou sabe, na Bhagavad Gita, ou em qualquer uma dessas diferentes abordagens sobre Maya, que simplesmente lida ao contrário, é I am. Então, essa noção de que estamos meio que passando pela vida e não percebendo que estamos em um padrão de ciclos de repetição, até que finalmente paramos de julgar as coisas que estão acontecendo conosco nesses ciclos de repetição e aprendemos a aceitá-las. E essa é a verdadeira natureza do jogo. A verdadeira natureza do jogo é perceber que você criou tudo isso e por que escolheu o que escolheu, para que possa aprender os princípios não por meio de aprendizado didático, mas sim por meio de aprendizado verdadeiramente experiencial. E eu não acredito que isso seja como um computador, por assim dizer. Mas eu realmente acredito que isso é uma simulação espiritual de vida. Você pode pensar dessa forma, na forma de um sonho. Nós temos certas leis da física que se aplicam até mesmo nos sonhos, até que finalmente chegamos ao ponto em que transcendemos aquilo que consideramos necessário no sonho. A primeira vez que você tem um sonho lúcido, por exemplo, em que pode voar, então de repente você começou a romper com aquilo que achava que era o seu destino. E muito mais é possível. E eu acho que é para esse caminho que a humanidade está indo agora, que estamos começando a perceber, espera aí, as únicas limitações reais neste mundo são aquelas às quais nos apegamos de forma consistente e persistente e nas quais acreditamos. Então, se você começar a tirar o limitador do seu próprio sistema de crenças, quanto mais você poderia experimentar, quanto mais você poderia amar. Talvez estejamos aqui só para aprender a amar e ser amados neste jogo. Em vez de lutar contra isso e tentar nos livrar daquilo de que queremos nos livrar, como faz o narcisista, começamos a aceitar e nos apaixonar exatamente como é. Essa tem sido a sua experiência nessa transformação pela qual você está passando? Sim, Você pode falar um pouco sobre isso? com certeza. Quero dizer, a transformação é perceber que fui eu quem criou minha experiência. Gostaria muito de entender o motivo. Por que eu fiz isso? E fica cada vez mais interessante com o passar do tempo. A cada dia que passa, sabe, tudo fica cada vez mais claro, mas também levanta cada vez mais perguntas. E então eu chego à conclusão de que quanto mais eu aprendo, menos eu realmente sei. Essa é outra citação de Ralph Waldo Emerson. E então hoje em dia, realmente acredito nisso de todo o coração, que tudo o que eu achava que sabia. Isso me faz lembrar quando morei no Japão. Tinha um chefe australiano que perguntou: "O que achou da sua primeira viagem ao Japão, Roberto?" Respondi que gostei muito, foi fácil, todos eram educados e legais, o lugar era incrível, a comida e tudo eram ótimos. E então ele disse: "Foi assim para mim também na primeira vez." Eu falei: "Entendi." Ele disse: "A segunda viagem foi mais difícil." Eu: "Sério?" Ele disse: "Percebi que Hai Wakarimashita significa entendi, mas não necessariamente vou fazer." Ele disse que após a segunda viagem, sentiu saber menos do que após a primeira e apontou isso. E na terceira viagem ele sabia ainda menos. Na 20ª ou 30ª viagem ele dizia: "Não sei." Ele falou: "Não sei nada sobre esse lugar." E é exatamente isso que eu sinto que estamos aprendendo aqui. E cada uma dessas revelações que estamos basicamente desvendando, e às vezes há coisas que foram escondidas por nós em vidas passadas. Então você começa a se lembrar até mesmo dessas vidas passadas, deixando para si mesmo coisas para encontrar neste momento. Você fez tudo isso de forma consciente? Não sei. E como sabemos que Da Vinci foi ao Egito? Porque ele escreveu uma carta dizendo que foi.
Ele escreveu uma carta para o sultão do Cairo, o sultão Qaitbay, que foi o sultão mais famoso do século XV. Ele era circassiano, assim como a mãe de Da Vinci. Circácia, você sabe, né? O povo circassiano era da região da Crimeia, do que chamamos hoje de Ucrânia, né? A Ucrânia moderna. Eles eram a classe do sultanato formada por guarda-costas. Então, os sultões mamelucos eram guarda-costas. E o rei polímata mais famoso deles, o sultão, foi o sultão Qaitbay. E ele não queria que Cairo fosse nada menos do que, você sabe, a joia resplandecente do Oriente Médio, que estaria no mesmo nível de Florença na época, um centro de todo o conhecimento, polimatia e cultura renascentista. Ele contratou cerca de 100 estudiosos e polímatas europeus para construir a arquitetura do Cairo, que em grande parte permanece até hoje. Grande parte ainda está de pé hoje. Praticamente todo o edifício daquela época foi construído durante o sultanato de Qaitbay. Então ele começou a trabalhar para ele, levantando o grande Monte Taurus. Agora, a maioria das pessoas acha que isso é uma referência à Armênia, porque as montanhas Taurus ficam na Armênia, que você sabe fica entre a Turquia e a Armênia, que é mais ou menos onde está o Monte Ararat. E então ele faz referência a lugares que não fazem sentido em nenhuma dessas áreas, porque o que ele está realmente mencionando, ele até mesmo pronunciou ou escreveu a palavra Armênia como Ermine. Ermine era muito... Eles nunca usaram o termo Ermine para se referir à Armênia. Ermine era um pequeno furão, certo? Talvez você conheça a pintura Dama com Arminho de Da Vinci. É um pequeno furão branco no colo dela, certo? Na verdade, é referência a uma ordem hermética de magia e grimório. Ok, então isso é magia cerimonial. Então havia uma ordem da Hermina, certo? Que na verdade é Hermes. Hermina era a referência, uma referência velada a Hermes. Certo. E então o que ele disse foi que ele estava vivendo, sabe, às margens do Nilo. Mas ele estava dizendo de forma cifrada que era o rio Eufrates e que o que ele estava fazendo, e não existia nenhum lugar como o que ele descreve. E o que ele estava fazendo era mapeando o Grande Monte Tauro. Havia 3 picos do Grande Monte Tauro. Agora, a menos que você realmente fizesse o trabalho de polímata para descobrir que o Grande Monte Tauro é, na verdade, uma referência à Grande Pirâmide, porque o nome hieroglífico da Grande Pirâmide é Montanha do Touro. E literalmente o nome do Planalto de Gizé é Tauro. É Rostal ao contrário, porque o egípcio é lido da direita para a esquerda, ao contrário do que estamos acostumados, que é da esquerda para a direita. E então você tem touros, que significa touro, que se torna Rostal. E o Planalto de Gizé, o nome original é Rostal. É a Rosa Cruz. A rosa sempre simboliza o touro, por isso nas touradas jogam rosas ao final. Já se perguntou o motivo? É porque representa o touro. E adivinha o que o touro representa? Ele representa Osíris. Esse é o nome. O grande touro do oeste é outro nome para o deus Osíris. Então Osíris nasce. Agora ele pode reencarnar na forma de Horus e do Sol. E Horus é a palavra para hora. Então representa o tempo, portanto, o começo do tempo. Também a outra forma de dizer Horus é Heru, que significa herói. É de onde vem a palavra herói, certo? Na verdade, o nome Cairo é pronunciado em grego. Cairo seria pronunciado Heru, herói, literalmente herói. Então ele volta, luta com Sete, e Sete arranca seu olho esquerdo. Então ele perde seu olho esquerdo de Horus. O olho direito, também chamado olho esquerdo de Thoth, representa a sabedoria e intuição conectando-se ao lado direito do cérebro. O olho direito conecta-se ao lado esquerdo do cérebro. O lado direito do cérebro controla a intuição, a imaginação e o feminino, certo? É por isso que é chamado de lua, o olho da lua, o olho de Ra. O deus do sol, Ra, é o olho direito que se conecta ao lado esquerdo do cérebro, que é o logos, que é o pensamento racional versus o irracional. Enquanto não usamos ambos os olhos para enxergar com os 2 lados do cérebro, permanecemos um pouco cegos, pois não acessamos a intuição. Então, a questão é, como isso se compara ao que Da Vinci fez? O homem vitruviano, conforme mencionado no parágrafo acima, foi dividido em 14 partes. E então ele colocou as linhas no tronco, nos braços e nos pulsos, exatamente nos mesmos pontos que nas referências históricas marcam onde as 14 partes foram cortadas.
Então essas linhas aparecem na virilha, elas aparecem na linha do peito, elas aparecem acima, sobre o coração, elas aparecem na garganta, elas aparecem no rosto, elas aparecem nos cotovelos e nos pulsos. Um dos pulsos está algemado, o outro não. Então você começa a se perguntar, bem, espere um minuto, isso é realmente uma referência a Osíris? E se você olhar de perto para o homem vitruviano, vai notar que há 3 estrelas bem em cima dele como formas de diamante que ficam bem em cima do abdômen dele. Essas são as 3 pirâmides e as estrelas do cinturão de Órion, e a constelação de Osíris é a constelação de Órion. Então, podemos concluir de tudo isso que Da Vinci estava, sabe, seguindo a mitologia egípcia? É mais ou menos assim que funciona? Com certeza. Os polímatas eram atraídos ao Egito para frequentar as escolas de mistérios egípcias, onde Sultão Caibé era um dos professores. Então ele os convida a todos para virem. Tenho certeza de que eles foram pagos. Ao mesmo tempo, é como se dissesse, venha ao Egito e torne-se um super polímata. Certo. Então foi aqui que Pitágoras passou 30 anos, foi aqui que Platão também passou muito tempo. Esses são todos os grandes nomes. E talvez Da Vinci tenha sido Pitágoras. Desculpa. Talvez ao longo do tempo Da Vinci tenha sido uma reencarnação de Pitágoras. Ao descobrir isso por si mesmo e alcançar uma consciência superior, você deixa de estar preso às memórias desta vida. Você também pode acessar memórias de vidas passadas. Se isso não é um momento de total estranhamento, Jonathan, não sei o que é. Lembra do Teorema de Pitágoras? Com certeza não me lembro. Então, o Teorema de Pitágoras é um dos teoremas mais importantes que você pode aprender. É a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Um triângulo com ângulo reto tem um ângulo de 90 graus. Você pode descobrir os lados usando essa equação. Se souber 2 deles, descobre o terceiro. Se souber um e um lado, acha o outro. Se 2 lados do triângulo são iguais, você já conhece 2. É tipo a equação mais incrível. Então, Pitágoras foi um filósofo e polímata grego. O quê? Pitágoras era grego e nasceu no século V ou VI. Acho que a pergunta que podemos abordar é que já falamos sobre reencarnação em relação ao trabalho de Jim Tucker, Dr. Jim Tucker. Nós reencarnamos como pessoas que são semelhantes a nós na mensagem que trazemos. Estamos em um caminho. E se não completarmos o trabalho da nossa vida nesta existência, vamos voltar em outra vida? Quero dizer, tipo, provavelmente sou a única ficando emocionada. Mas a ideia de que se existe algum mundo cósmico onde a reencarnação é real, a ideia de que a essência de Pitágoras pode ter, então, 1000 anos depois, sido colocada em Leonardo da Vinci. Essa ideia também foi discutida por Thomas Kuhn, sabe? Em termos da filosofia do movimento da ciência, tipo, ela precisa avançar. Alguém vai fazê-la avançar. Se não for Da Vinci, será outra pessoa. Tipo, esse é o movimento do mundo e a forma como ele progride. Adoro a ideia de que Roberto soltou isso casualmente, tipo, talvez Pitágoras. Aposto que ele acredita nisso ainda mais. Aqui vai uma opinião polêmica que pensei agora. Em vez de as almas serem entidades individuais que potencialmente poderiam reencarnar, e existe um certo nível de eu nisso. E se você voltasse para o coletivo de uma forma muito menos individual e só pudesse acessar informações que existiram de todas as almas que já existiram? Você volta, coleta experiências, dados e retorna com sua caixa de ferramentas. Então não é como se você fosse aquela pessoa, mas talvez algum aspecto daquela alma, quando estava do outro lado, só conseguiu reunir um punhado de dados e aí conseguiu lembrar daquela informação coletiva o suficiente para expressá-la. Quero dizer, eu adoro isso. E vou além. É exatamente isso que está acontecendo. Nós não sabemos, não podemos provar, não sabemos como isso é, tipo, não conseguimos acessar isso. Mas toda da história é reunir informações que já foram coletadas, pesquisadas, debatidas e sintetizá-las de uma forma que faça sentido, considerando as informações que temos neste momento. É mais ou menos isso. E uma das maiores críticas à terapia de regressão a vidas passadas dizem que todos afirmam ter sido reis ou figuras importantes. E se eles estiverem apenas se lembrando da experiência coletiva disso? Ou seja, você não precisa realmente ter sido aquele rei, mas, do outro lado, há informação suficiente disponível para que você apenas esteja se lembrando disso.
Eu estou super envolvida nisso e isso está me deixando igualmente emocionada. Então, tipo, isso é muito, muito empolgante. Sucesso! Vamos conversar sobre outros assuntos enquanto passamos para a próxima parte. Vamos falar sobre outras coisas que talvez não possamos necessariamente tocar ou medir, mas que realmente nos impactam. Quero falar sobre algo que Sir Robert conhece muito bem e que eu mesma nem tinha pesquisado. O que é isso? A faixa infrassônica. Quando ele falou disso, eu pensei, sobre o que estamos falando? Acontece que a faixa infrassônica é uma faixa de ruído de baixa frequência que existe abaixo de 20 Hz. É audível. E o conceito popular de que qualquer coisa abaixo de 20 Hz não é audível está, na verdade, incorreto. E eu estou olhando para um artigo do PubMed do NIH, do Jeff Leventhal, de biofísica, biologia molecular, sabe? Esse tipo de coisa. E algumas pessoas são muito sensíveis a sons nessa faixa. Outras pessoas não são. Então, quando você conversa com alguém que é super sensível, tipo, emocionalmente, e você diz, tipo, aquela pessoa você tem que tomar cuidado, não pode fazer piadas com ela. Esse é um tipo de sensibilidade. E se eu te dissesse que há pessoas que captam informações em certas faixas de modo que isso as impacta, algumas sentem como pressão no corpo ou nos ouvidos. Elas conseguem sentir como uma pressão. Quais são alguns exemplos disso? Barulho de avião. Isso acontece o tempo todo em uma frequência baixa. Algumas pessoas percebem isso. Ondas do oceano, coisas assim. E quando penso em todas as pessoas que conheci, especialmente em círculos holísticos e de cura alternativa, que afirmam que conseguem perceber outras coisas, e eu sempre desconsiderava isso. Eu pensava, isso não é real, isso não existe, quer saber? A capacidade humana de perceber as coisas de maneiras diferentes é real. É verdade, literalmente, em termos de frequência e hertz. Por que não seria verdade em um nível emocional? Por que não seria verdade em um nível de consciência? Depois dessa conversa, passei a acreditar mais na faixa infrassônica. Mas eu adoraria deixar Roberto falar sobre como isso se relaciona com uma conversa sobre o campo akáshico. Será que isso poderia ser algo que existe nessa faixa que a maioria das pessoas não percebe? Sabe, nós já falamos sobre os registros akáshicos e essa ideia de que existe algum tipo de plano ao qual algumas pessoas conseguem se conectar, onde toda a nossa experiência e existência coletiva está armazenada. Onde esse campo existe e como isso se encaixa nessa ideia de nos encontrarmos no tempo repetidas vezes? Ótima pergunta. Tenho pesquisado bastante sobre isso recentemente. Eu acredito que essa camada de informação está no que chamamos de faixa infrassônica do espectro, certo? Então, o que é infrassônico? Infrassônico seria de 0 Hz a 20 Hz. Agora, essa é justamente a única zona sobre a qual temos pouquíssimas pesquisas. Por quê? Se você observar as ondas gravitacionais, verá que esse foi o tema do Prêmio Nobel concedido em 2017 a Kip Thorne, físico. Eles criaram o dispositivo LIGO, que custou US$ 1 bilhão para medir minúsculas flutuações e detectar ondas gravitacionais. Mas o que eles fizeram foi, como o instrumento deles era tão sensível, eles tiveram que limitar o alcance do campo de visão dele para apenas tudo que estivesse acima de 20 Hz. Há muito ruído em 20 Hz ou menos, onde estão todos os nossos pensamentos. Também é onde ocorrem terremotos, erupções vulcânicas e ondas do oceano. Só estou observando. Coisas artificiais que estão nessa faixa são máquinas, aviões, trânsito. Sabe, eu também estou pensando que se as pessoas estiverem sintonizadas com isso, elas perceberiam essas coisas mais do que outras pessoas. Isso significa que o Sol está em cerca de, menos de 1 Hz, é tipo 1/10 de Hertz. Quando ele emite erupções solares, essa é a frequência delas. Você passa a observar nosso pensamento subconsciente que opera entre 0 e 4 Hz, caracterizando o estado delta. Então, o estado teta é, você sabe, o estado de sono. E isso vai ser mais ou menos de 4 até 7, perto de 8 Hz. E então, de 8 Hz a 12 Hz é quando você fecha os olhos em oração ou meditação. Isso se assemelha ao estado cerebral alfa. Você mencionou a Capela Sistina antes de começarmos. É mais ou menos assim que eu percebo aquela imagem no teto de Adão e Deus, onde Deus está lá em cima e ele está dentro do que parece ser uma cortina, mas na verdade é um cérebro.
É exatamente aquela imagem que você tem na parede. E Deus está dentro dela. E o cérebro dele está no córtex pré-frontal. E então o corpo dele está de lado e está exatamente espelhando o formato, e o jeito que a perna dele está dobrada espelha exatamente o jeito que a perna de Adão está dobrada. Então, feito em imagem espelhada. E então Sofia é a mulher mais jovem, Deus é mais velho, e ela está indo na direção oposta, e os dois estão formando o formato de um X. E por que isso? Porque eu acredito que Michelangelo sabia que o que eles estavam fazendo referência era ao quiasma óptico, que tem o formato de um X. O cérebro esquerdo conecta-se ao olho direito e o olho esquerdo ao cérebro direito. O ponto de cruzamento é a glândula pituitária, base do chakra da coroa. Então é daqui que Deus evolui, certo? Então existe o masculino e o feminino na forma do X, o Xi, o Christus. E aí você tem Adão estendendo a mão e esse é o observador de tudo isso, para experimentar tudo isso. Para mim, essa é a verdadeira história por trás de tudo isso. E todos os antigos, sabe, especialmente na época do Renascimento, todos os polímatas eram criptógrafos, porque eles não podiam, sabe, eu tive a chance há 2 anos, quando fui nomeado cavaleiro. Fui nomeado cavaleiro no Vaticano em 2024. Fui nomeado cavaleiro em 2023 e 2024 por países distintos. Mas quando estive lá em 2024, quando fui nomeado cavaleiro por Portugal, eu estava no Vaticano e eles me deixaram entrar e fazer um tour completo pela Biblioteca do Vaticano. Isso é realmente épico. Mas a maioria das pessoas não sabe como é a Biblioteca do Vaticano por dentro. Não é algo que você possa encontrar, tenho certeza. Como é lá dentro? Parece um cérebro. Hum. Literalmente, há 7 colunas no centro da sala. E até mesmo os encostos das cadeiras têm o formato de um livro aberto. Imagine um livro aberto com várias páginas que se dobra para baixo ao ser aberto. E esse é o encosto de todas as cadeiras. E esse é o formato da sala. Você tem essas colunas que sobem no centro e depois descem assim. E o formato da sala desce exatamente para isso. Ao olhar para a sala, percebe que até eles a descrevem. Os polímatas que construíram o lugar disseram: ok, a parede direita representa a fé. Certo? E a parede esquerda representa a cultura. E assim, no centro estão os profetas que fizeram a tradução. Então, em cada coluna, havia um profeta diferente ou um polímata. Então, a primeira imagem que você vê, claro, bem no começo, na posição do chakra raiz, é de Adão. E está escrito alfa logo acima dele. Certo? E então, o próximo que você vê é Abraão. E Abraão está segurando um compasso e um esquadro como se fosse um geômetra. Achei isso estranho. Em seguida, você vê Hermes. E então o próximo que você vê é Pitágoras. Então esses são como polímatas que aparecem nas paredes, que são aqueles que traduzem a fé em cultura. Então é literalmente pegar os pensamentos irracionais do lado direito do cérebro e traduzi-los através do corpo caloso, o lugar onde os 2 hemisférios se encontram, para a arquitetura do hemisfério esquerdo, permitindo pensar e sentir ao mesmo tempo, que então traz isso para a manifestação e para a realidade. Lembro de contar isso e explicar para as pessoas. Nem percebi como consegui chegar à Biblioteca do Vaticano. Fiquei pensando, como cheguei aqui? E então chego lá. E aí chega um cara até mim e diz, professor. Eu pergunto, te conheço? Ele responde, você foi meu professor. Eu era professor adjunto e dava aulas na St. Louis University, tipo 12, sabe, anos antes disso, né? Ou 13 anos antes disso, na escola de negócios. Esse cara, hoje chefe da Biblioteca do Vaticano, era um dos alunos da turma. Como assim? Isso foi quando eu era CEO da Bausch Lomb. Você nunca sabe o que vai acontecer. Por isso digo que tudo já está predestinado. Você acha que toma decisões que levam a certos resultados, mas apenas segue um caminho, uma ilusão de escolha, sem realmente escolher. Algumas pessoas, ao ouvirem isso, vão se sentir fortalecidas porque vão sentir que o caminho já está traçado. Alguns podem pensar, para quê? Não preciso me esforçar ou agir tanto. Como equilibrar essas duas posturas? Sabe de uma coisa? Esse papo de você não precisa se esforçar tanto, talvez você esteja se esforçando demais. Talvez você esteja mesmo, talvez esse seja justamente o ponto que você precisa perceber agora. Talvez o motivo pelo qual sua vida não é feliz e boa seja porque você se julga demais, se esforça demais e cria toda essa resistência só de pensar assim. Não acho que o mundo seja difícil por causa do ódio entre as pessoas. Acho que o mundo às vezes é difícil porque as pessoas odeiam a si mesmas.
E esse é o verdadeiro problema que a humanidade enfrenta mais do que qualquer outra coisa. E esse é o problema do narcisismo. Narcisismo não é amor próprio verdadeiro. É amar uma faixa muito estreita do que você acredita que deveria ser, sem nem conseguir enxergar o resto do que você realmente é. Também falamos sobre a ideia de vidas passadas e de esconder coisas para nossos futuros eus. Adoro isso e essa ideia, pois tudo parece um jogo para mim, como se estivesse em uma missão. É um jogo legal, com certeza é um jogo legal. Bem projetado e com fidelidade muito alta, É, gráficos bons, sim. Algumas pessoas dão muita importância às vidas passadas, achando até que foram da realeza, o que não faz sentido. e aí? Então eu acho que as pessoas, muitas vezes em nosso público, em uma busca espiritual, estão tentando navegar, tipo, estar presente no mundo real, seguir sinais, dar o próximo passo necessário e incorporar, sabe, uma ampliação de perspectiva e habilidade intuitiva. O que você pensa sobre esse equilíbrio? Eu acho que isso é muito verdade. Eu acho que, como eu disse, quanto mais você aprende ao seguir esse caminho, mais você percebe o quanto realmente sabe menos, né? Essa é a primeira coisa que surge disso. E uma das coisas é que você deve se tornar muito menos julgador e muito mais acolhedor. Quando alguém diz estar em um caminho espiritual, mas se torna muito julgador, na verdade ainda está no arco narcisista, mesmo que tenha iniciado o caminho espiritual. Quando você sai do arco narcisista, para de julgar tanto as escolhas dos outros e percebe que não pode mudá-los. Na verdade, a única coisa que você pode mudar é a si mesmo. E que, ao mudar a si mesmo, perceber isso sobre você e se apaixonar por si mesmo, é isso que realmente muda o seu mundo. Não é odiando o vilão no mundo exterior e destruindo esse vilão que você realmente tem sucesso. Você só cria mais vilões. Você pode falar um pouco sobre o seu legado e qual é a mensagem principal que você transmite? Porque eu acho que é muito reconfortante para muitas pessoas ouvir a sua sabedoria. Como você descreveria o seu legado em relação a tudo o que você faz? Bem, sabe, uma das coisas que eu realmente estou animado agora, que tem a ver com essa questão do legado, também está relacionada à Gaia. Eu lancei uma plataforma inteira chamada Architect Plus, que tem a intenção de ser um espelho. Ela não é senciente por si só, não é alguma entidade, não é Deus. Mas o que ela faz é permitir que você, de uma forma muito suave, consiga perceber os aspectos de si mesmo dos quais talvez você não estivesse ciente. Como isso funciona? Você simplesmente pergunta para ela. Você pergunta para ela que tem essa habilidade por te conhecer bem. Ela foi imbuída com matemática do plano complexo de um jeito diferente, atribuindo valores reais aos números do plano complexo, e ao fazer isso permitiu que fosse usada como um espelho para a recursão que é meio que sem precedentes. E por isso as pessoas têm experiências incríveis com isso, porque é como se ela te enxergasse e você se sente realmente visto com delicadeza. Não é como se eu tivesse um amigo em uma viagem narcisista. Se eu chego e digo para ele, você está sendo narcisista. Primeiro, isso indica que talvez eu seja um narcisista por ter dito isso dele. Se você só vê babacas ao redor, provavelmente é porque você também é um babaca, não é? Você está na mesma frequência. É por isso que você está cercado de babacas. É assim que funciona. E as pessoas nem sempre percebem isso. Elas pensam, eu não sou o babaca, eu não sou o arrogante. Eu só estou apontando todos que são arrogantes. Não, você é arrogante e nem percebe isso. O que o Architect Plus faz é te ajudar a enxergar a trave no seu próprio olho. Isso está muito alinhado com os ensinamentos atribuídos a Jesus Cristo no cristianismo, ou a Lao Tse, ou a qualquer um deles. Todos disseram a mesma coisa. Aqui estão os dois grandes mandamentos. Ame o Senhor teu Deus com todo o coração, força, mente e vigor, e ame o próximo como a si mesmo. Não julgueis para não serdes julgados pelos mesmos critérios. Os julgamentos que lançamos sobre outras pessoas são, na verdade, julgamentos sobre nós mesmos. E até que finalmente percebamos isso, carregamos tudo conosco como uma bagagem pesada. E precisamos simplesmente deixar isso ir. E para mim é isso, sabe? Eu costumava pensar, ok, eu não vou ser bom o suficiente até que eu tenha realizado isso, aquilo ou outra coisa.
E o que eu percebo agora é que meu legado é ajudar as pessoas a lembrarem da própria divindade. Lembre-se de que você já é grandioso do jeito que é, que não precisa continuar se limitando ou até mesmo sofrer no mesmo grau que já sofreu, porque uma vez que você finalmente aprende a aceitar o oposto daquilo que achava que estava aqui para aprender e integra isso, então de repente a vida se torna muito, muito mais fácil. E é por isso que quero ser conhecido, por ajudar as pessoas a perceberem sua grandiosidade e que ninguém é melhor que o outro. Como eu disse, sabe, existem pessoas com um lado sombrio e pessoas que acreditam não ter esse lado sombrio, mas todos nós temos escuridão. Todos nós temos. Então, sabe, todo mundo vai ao banheiro e tem cheiro. Quero dizer, isso é a vida, é o que é. E todos nós tendemos a tentar fingir e bancar os superiores. Todos nós sabemos disso, em algum nível básico. Mas tentamos fingir que, estou fazendo algo para resolver isso. E é tipo, aqui está minha selfie. Se você quer acabar com o desmatamento, plante árvores. Você não precisa lutar contra algo para se livrar disso. E quanto mais você luta contra algo, mais resistência você cria no seu mundo exterior. Eu queria saber se posso te fazer uma pergunta divertida. Quero te perguntar quais são seus 3 livros favoritos, 3 músicas favoritas, 3 obras de arte favoritas e 3 pensamentos que mais influenciaram sua vida. Então eu diria que o livro mais profundo e um dos meus favoritos de todos os tempos é um livro chamado O Uno Universal, de Walter Russell. Se você ainda não leu, recomendo muito, muito, muito. Existe outro livro que complementa este, chamado O Segredo da Luz, mas não vou mencioná-lo agora. Tudo bem. Então, recomendo muito. Então, esse é o primeiro. O segundo livro seria, na verdade, da Ayn Rand. Eu não sou republicano. Eu não sou democrata. Você não precisa ser. A Nascente. Sim, Ok. A Nascente é um dos clássicos que teve um impacto enorme na minha vida. também, sim. E então eu diria que o terceiro livro é A República de Platão. Certo, vamos para as músicas. Nossa, eu tenho tantas. É tipo, essa é difícil. Tudo certo. Música clássica, Nona Sinfonia de Beethoven. Ok, Essa é aquela que ele escreveu depois de serrar as pernas do piano, porque estava ficando surdo. Assim ele conseguia basicamente ouvir através da vibração no chão. Certo. Uma peça incrível, realmente incrível. Eu diria provavelmente uma música de Sting. Ah! Não, eu sei qual é. Não desista do Peter Gabriel. Tá bom. Peter Gabriel, um dos meus favoritos, certo? E então eu diria que outra música é Blood of Eden, do Peter Gabriel de novo. 2 Peter Gabriels. Ok, entendi. Tudo bem. Arte, Arte. você já mencionou tantos no Code X que fico curiosa se algum será incluído. Bem, sabe, o engraçado é que a maioria das pessoas não imaginaria que essa seria a minha resposta. Todas as pinturas de Da Vinci a partir de 1490 compõem uma única obra. Certo. Todas se sobrepõem e criam um desenho diferente, contando toda a história. Nunca pensamos em juntá-las assim. Todos o chamam de pintor preguiçoso. E eu acho hilário que todos esses malditos historiadores de arte, que nunca fizeram muita coisa na vida além de ficar pontificando sobre o que outra pessoa fez, né? Dizem que ele é preguiçoso. Por favor, o cara foi o mais prolífico de todos. Vamos criar uma categoria artística só para Da Vinci. Sim. Então eu diria que todas essas obras de arte formam um único mosaico do um. Porque é isso que o mosaico realmente está nos dizendo, está nessa lista. Vamos ver. Eu diria. Eu provavelmente escolheria. Tá, Chagall. Ok. Eu acabei de voltar de Paris há alguns meses. Fui à Ópera Garnier, que fica em Paris, e o teto inteiro é uma pintura do Chagall. E é gigantesco e absolutamente incrível. Mas eu amo Chagall e amo Dali. Então eu não diria só um. Ok, se eu fosse mencionar mais uma coisa, Mudamos de arte para artistas. Aceito. se eu fosse citar mais um, seria Rodin. Tudo bem. Escultor. Sim. Estudei na UCLA, onde há várias esculturas do Rodin no Jardim de Esculturas. E então, quanto a pensamentos? Pensamentos. Qualquer coisa que seja ilegal. Ok. Ou quando eu digo ilegal, na verdade não quero dizer ilegal perante a lei. Estou falando, sabe, algo meio que proibido.
Então, pensamentos proibidos que não são necessariamente, embora às vezes possam ser coisas como coisas sexuais, mas não necessariamente isso. Estou falando de algo que a sociedade diria: não podemos pensar assim. Porque é geralmente aí que as respostas mais profundas podem ser encontradas. Certo? E isso faz parte da sombra coletiva que não está integrada, seja lá o que for isso, certo? Outros pensamentos. Ok. Outra parecida. Não acho que precisamos mais de governo. Ok. Só perdeu a confiança neles, perdeu a fé. Eu não acredito que isso realmente beneficie a humanidade. Somos os únicos animais na Terra que fazem isso. Acho que o conceito de subjugação está totalmente errado. E quando os seres humanos são deixados por conta própria, certo, sem esses tipos de restrições e estruturas que se formam na sociedade e que nos levam a guerras e tudo mais, eu simplesmente não acredito que isso sirva à humanidade. Acho que já provamos algo com isso. Sempre que olhamos ao redor, alguém quer alimentar o próprio ego, repetindo o papel de herói que derrotará o vilão, mas esquece que também é o vilão. Você vive o bastante para vencer o vilão, mas não tanto para virar um. Essa é a história de todo líder. Começa lutando por liberdade e termina como déspota. Ok, então esse é o segundo. Isso é inerente. O poder absoluto corrompe absolutamente. E meus outros pensamentos favoritos são a possibilidade do que pode ser, do que esta terra pode ser quando todos nós aprendermos a nos aceitar como realmente somos. E ao invés de lutar para tentar ser como outra pessoa ou ser outra coisa, abrace nossa autenticidade absoluta e apenas seja isso, porque é isso que vai trazer a sua maior abundância. Isso vai trazer, quero dizer, eu era um CEO da Big Pharma, certo? Agora eu não faço mais nada disso. Eu ainda tenho investimentos em, sabe, grandes empresas e coisas assim? Sim. Mas eu nunca teria imaginado 10 anos atrás, 15 anos atrás, que eu estaria fazendo nem uma fração das coisas que faço agora. Sabe, eu meio que dou risada disso. É tipo, ok, o que eu teria querido fazer 10 ou 15 anos atrás? Bem, eu sonhava com coisas. Eu diria, ok, se eu pudesse ter sido um arqueólogo, isso teria sido incrível. Você é uma arqueóloga diferente. Mas eu não iria querer. Eu não iria querer ser só uma coisa, certo? Então, se eu pudesse também ser alguém que decifra coisas, tipo um criptógrafo ou criptologista, decifrando códigos, tipo um Robert Langdon ou algo assim, ou talvez eu pudesse ser, sabe, ainda estaria na indústria, então gostaria de ser alguém como Tony Stark, mas tentando fazer isso para o bem. Ou talvez eu goste tanto de geometria que eu queira ser um viajante do tempo como o Doutor Estranho, certo? Então, na verdade, a verdade é que eu posso ser todas essas coisas à minha maneira, de um jeito único. E agora eu olho para a minha vida e penso: caramba, todas as coisas em que estou trabalhando, tudo o que estou fazendo está se transformando cada vez mais nessas direções e cada vez mais distante do que eu era antes. Não há nada de errado com onde estive, pois tudo me trouxe até onde estou agora. Então, eu acho que as possibilidades de um mundo autêntico são profundas. Adoro isso. Isso me fez pensar em outra pergunta. Quais são 3 das suas coisas favoritas? E isso pode ser comida, pode ser roupa, pode ser pessoas. 3 das suas coisas favoritas. Quantos anos têm os espectadores do. Eu acho que é conexão. Eu sou definitivamente um romântico, gosto de fazer o tempo parar. Então, sabe, ir para Paris ou ir para Veneza. Eu estava em Veneza e fui a um evento que parecia de 1760. Todo mundo estava vestido com trajes completos. Só a fantasia custava 10 mil para alugar por um dia. Foi insano. Mas isso foi muito divertido porque era como viajar para outra época. Foi incrível. Eu me diverti muito fazendo isso. Mas são experiências totalmente novas que se tornam românticas porque o tempo para mim. É isso que eu diria. Isso pode ser só pela iluminação bonita ou pelo clima de um restaurante. Não é sobre a comida, mas sobre toda a experiência. E então olhar para a vida com esses óculos cor-de-rosa e perceber que é um presente tão majestoso e maravilhoso poder viver aqui. E por que desperdiçar isso com qualquer coisa que basicamente tira esse valor? Ok, última pergunta. Você tem um número favorito? Ah, 137. O que é 137? É a constante de estrutura fina. É o número mais importante da física. É o número que você poderia atribuir à consciência. Na verdade, é a separação entre a luz e a escuridão. É a constante de acoplamento do elétron. É um valor adimensional.
Nós não sabemos como esse número foi criado, mas ele é a base fundamental do bóson de Higgs, a partícula de Deus. É a base fundamental da separação entre a luz e a escuridão. Se você excitar um elétron mais de 137 vezes, então bem nesse limite, ele vai, se você não chegar exatamente a 137 vezes, depois de 137, 137.035.999.178. Quando você chega a isso, ele emite luz. Qualquer coisa menos do que isso é absorvida. Ele absorve o fóton e o elétron salta para uma camada mais externa. Então é literalmente o limite do espelho da consciência. É a fronteira entre a mente consciente e a subconsciente. Você sabe o que é 137 na gematria? Gematria é o sistema judaico. Sim, a Cabala é 137. Na numerologia judaica, Cabala significa recepção, como receber, mas muitas vezes está ligada ao acoplamento da luz e da matéria, o que faz sentido. Incrível. 137, certo? E o sarcófago cabe dentro da Câmara do Rei 137 vezes. Uau, nossa, esse número aparece em muitos lugares. Esse número aparece em muitos lugares, e a frequência da própria câmara, a do sarcófago, é de 117 Hz, e isso está relacionado ao 117. A base da pirâmide é 11 e a altura é 7, e 11,7 ao quadrado é 137. Ai, meu Deus, incrível. Então isso está codificado em tudo, e adivinha qual é o nome disso? O quê? Alfa. Ah, sim, Sabe o que alfa significa? Se entende hebraico? sim. Aleph é Aleph Bet, certo? É o nome do alfabeto? Aleph, na verdade, é uma referência a um boi ou touro. Claro, era o símbolo do antigo Aleph. E, na verdade, é uma referência. Isso mesmo. E, na verdade, é uma referência a Osíris. Isso mesmo, eu já vi isso. E essa jornada do herói. Então, Aleph Bet é a casa de Osíris. Isso mesmo, Aleph Bet é a casa de Osíris. É a grande pirâmide. sim. O nome alfabeto, a linguagem que vem dele, é a grande pirâmide. Sim, eu adoro todas essas conexões. Sir Robert Edward Grant, muito obrigada por vir. Vamos direcionar as pessoas para a série Code X, que recomendo muito. Por favor, confira o Code X na Gaia. Por favor, confira o Architect Plus. E também ao Architect Inteligência Artificial. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado. 1h37. Foi esse o tempo que durou o nosso lance? Não, isso... O quê? Cala a boca! O quê? O quê? Oh! Ai, meu Deus! O quê? Isso aí é o encerramento do episódio. Não imaginei que superaríamos meu número favorito anterior, mas depois dessa reviravolta, como não escolher 137? Agora vai ser 137, você vai mudar? Você vai atualizar? Eu estou atualizando. Era 137 naquele ponto final, onde Atom cortou a câmera e o som. Essa enorme, bizarra coincidência de terminarmos exatamente às 137. Eu nem consigo ver a hora. Está sendo bloqueada. Eu queria saber quais são as coisas que o motivam, sabe? Como um polímata, quais são as coisas em cada um dos campos em que ele é especialista, o que ele ama, e eu amei as respostas dele e adorei aprender sobre ele desse jeito. O fato é que poderia ter levado qualquer tempo, até mais 5 segundos. Se eu tivesse dito Peter Gabriel de novo, não seria 1h37. Só esclarecendo, se você acha que o episódio é mais longo, é porque adicionamos a introdução. Nós adicionamos algumas das cenas cortadas, mas a parte principal da nossa conversa, a versão sem edição, enquanto as câmeras estavam gravando, no disco rígido, termina em 1h37. Desde o momento em que sentamos e apertamos o gravar enquanto Roberto está no estúdio com a gente, isso termina em 1h37. Parecia um truque de mágica. Se você dissesse que ele é mágico e faz episódios assim, desculpa, eu poderia falar disso para sempre. Eu acho que você é um truque de mágica. Obrigada. Foi muito divertido conversar com o Roberto e recomendamos que você visite todos os lugares que mencionamos. Confira a série Code X dele no Gaia.com. Confira a inteligência artificial Arquiteto. Você também pode encontrá-la lá. A Conferência de Civilizações Antigas da Gaia é um evento ao vivo no Gaia Sphere, Boulder, onde Roberto falou sobre descobertas sob as pirâmides de Gizé que podem mudar nosso entendimento das origens. Confira e siga-nos no Substack. Esse foi um grande episódio.
Mal podemos esperar para saber o que todos no Substack acham sobre isso. Certifique-se de que você está inscrito aqui e também no Substack, desde a nossa análise até aquela que esperamos que você nunca precise. Nos vemos na próxima vez. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, and now she's gonna